A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pessoal que acompanha o nosso Pod Cristo aqui pelo Facebook, Pastor Maico adentrando as redes sociais para mais uma edição aqui, a partir das 15 horas, aqui no nosso estúdio da Oficina da Música. Agradecer a audiência, o pessoal que tem compartilhado, curtido, mandando sua mensagem. E hoje nós vamos falar de um tema também importante, relevante, que é dúvida, no coração de alguns irmãos que já questionaram, se o cristão ele pode ou não comemorar o Natal, se o Natal é uma festa bíblica, se o Natal está lá escrito em algum versículo, capítulo, da Bíblia, e se nós como crentes, nós devemos incentivar as pessoas a terem essa prática. Então nós vamos conversar com um especialista, em Natal, em Papai Noel, e ele disse para mim em off que o Papai Noel esse ano ele vai descer pela chaminé, trazer os presentes. Eu queria agradecer mais uma vez aqui o nosso diácono Alan. Eu agradeço a oportunidade. Eu realmente já deixei tudo pronto lá em casa já, para receber o bom velhinho. Joia. Agradecer também o Claudinei que está na técnica, viu, Claudinei? Deus abençoe. Agradecer o Wallace que não está presente aqui, mas já deve estar chegando, que está trabalhando. Ele vai poder também compartilhar com a gente desse tema, a opinião dele. Então nós gostaríamos que você expressasse a sua opinião, porque muita gente questiona, fala assim, mas pastor, mas o Natal não é uma festa pagã, não é uma festa idólatra, de onde surgiu isso? Não tem na Bíblia, Jesus não pediu para comemorar o aniversário de nascimento dele. Então como que funciona isso dentro do cristianismo, Então nós queremos abordar esse tema, compartilhar. Então você que está assistindo, você tem essa oportunidade de tirar sua dúvida, de mandar seu questionamento, sua pergunta. A gente quer conversar com vocês através das redes sociais, tá joia? Então vamos para a primeira pergunta aqui para o nosso especialista em Papai Noel, se ele acha ou não que o cristão deve compartilhar dessa festa, como outras, que o nosso calendário no Brasil é um calendário cheio de feriados e festas que foram instituídas ao longo dos anos. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Pastor, eu acredito que, sendo bem direto, que o cristão ele pode comemorar o Natal, não só pode, que eu acho que deveria sim comemorar. A pergunta que o senhor fez também é se o Natal ele é uma festa bíblica. E eu, já de antemão, eu digo que ela não é uma festa bíblica, no sentido de que ela está lá na Bíblia, a festa. Embora alguns fazem alguma relação entre uma festa ou outra, assim, tenta fazer ali uma hermenêutica ali com as festas do Antigo Testamento, mas ela não é uma festa bíblica no sentido de que está lá na Bíblia, foi instituída lá no templo, lá, por exemplo, a festa dos tabernáculos, o Pentecoste, lá tem aquela outra festa que eles fazem lá, que eu esqueci o nome. Ai, Jesus. Festa da colheita, festa da primavera. Tem várias festas instituídas por Deus lá no Antigo Testamento, mas o Natal não é uma delas, no sentido de que ela está lá na Bíblia. Mas eu creio que o fato a festa do Natal não estar lá na Bíblia, não estar inserido lá, porque seria um anacronismo também, e o fato da festa não estar lá não deve, na minha opinião, não deve impedir que os cristãos comemorem o Natal, que celebrem aquilo que de fato representa o Natal de forma verdadeira, não tirando de lado toda essa questão comercial, toda essa questão que as pessoas aproveitam em cima disso, mas a mensagem em si. Então eu acredito que o cristão ele não só pode, como também deve comemorar o Natal, enfim. Diretamente eu acredito que seria isso. Bem, Inês, compartilha a live para mim, tá? Para a gente poder compartilhar aqui com os irmãos. Alan, mas esse questionamento que existe, inclusive eu já fui questionado aqui na igreja algumas vezes, porque existem estudos, que comprovam que a data do dia 25 ela vem do paganismo, ela vem do misticismo, do ocultismo. Antes de Roma se tornar cristã, já havia essa data sendo comemorada ali. Você acha que isso pode ser algo ruim, de repente, para os evangélicos, compartilhar de uma data pagã, mística? É como se fosse o carnaval, O carnaval é uma festa pagã e tal, e de repente eu me envolvo com aquilo. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
Não, realmente, né? Eu já ouvi falar muito que em relação à adoração ao Deus Sol, alguma coisa assim, né? Parece que uma vez eu ouvi o professor Luiz Saião falando que a data do dia 25 de dezembro, na época, é o dia mais ensolarado do ano, um dia mais claro do ano. Então ali comemora-se o dia ali do Deus Sol e tudo mais. E quando há então essa transição do império, entre aspas, cristão, né, um imperador cristão e tudo mais, e ali se tem alguém importante na história. Quem que é esse alguém importante na história? Jesus. Poxa, nós temos que comemorar o nascimento de Jesus. Se de fato, né, lógico, com toda essa, já as perseguições cessam ali, todo aquele negócio que a gente conhece pouco da história, e aí então tem essa figura, e ele é importante e não é preciso fazer uma data, comemorar a data desse cara. Tem, como assim, do mesmo jeito que é hoje, tem um dia do Mandela que comemora lá, o dia não sei do que, o dia não sei coisas que são importantes. E aí quando se pega uma data importante, alguém importante, aí procura-se então uma data também que equivale-se dentro daquela cultura a esse alguém. Então você pega Jesus, poxa, Jesus é importante, que data que a gente tem para estabelecer? E de fato, tem essa questão das colheitas, do Deus Sol, tudo, mas quando se pega essa data e transfere agora para comemorar o nascimento de Jesus, na minha opinião, isso é coisa maravilhosa. Por quê? Agora é um reconhecimento de que aquilo que era agora foi pagão, pode ter acontecido barbaridades nessa data em comemoração em função disso. Mas agora eles pegam e consideram a importância do cristianismo, do fator, né, o advento de Cristo ali, e agora comemora-se o dia do nascimento do Filho de Deus. Então, na minha opinião, né, o fato de originalmente essa data, assim como outras datas, terem sido iniciadas ali como forma de culto pagão, comemoração pagã, tal, e isso não impede, e essa data vindo agora ser comemorada, coisas cristãs, na minha opinião, não é um impeditivo, na verdade é um motivo até de glorificar a Deus mesmo, porque Deus transforma a cultura, Deus transforma aquilo onde há trevas ali, Deus transforma e traz agora a luz, né? Então, sim, eu acho um ponto positivo. Mas assim, por exemplo, o Pinheiro, né, também tem uma história bem macabra por trás. Mas tem muita viagem também, na minha opinião, né, pastor? Desses caras, negócio de cabeça de João Batista, que as bolinhas que ficam penduradas lá. Então, assim, tem a troca de presentes também, que já era uma prática pagã na Europa antiga. Então, mas, tem muitas práticas hoje que, embora seja praticado no paganismo, a prática em si não significa que ela é ruim. Bom, vamos trocar presente, a gente troca presente no ano inteiro. Né? A gente dá presente, recebe presente o ano inteiro. O fato de a gente fazer isso no Natal não necessariamente significa que a gente está cultuando um Deus pagão, nem nada disso. Então, assim, tem um historiador que ele chama André Reich. Tem só pesquisar na internet aí, André Henke, né, que chama R-E-I-N-K-E. Ele, geralmente, quando chega essa data, ele fala muito sobre essas questões. É um cristão, né, autor cristão, escreve bastante livro sobre a história de Israel. Ele tem uma trilogia de livros sobre os outros da Bíblia, aqueles da Bíblia e tudo mais. E ele fala um pouco sobre isso aí também. Sobre muitas coisas que as pessoas atribuem a documentos que falam de tal festa pagã, tinha isso, tinha aquilo. Muitas dessas coisas, quando você vai buscar uma fonte primária, o que é a fonte primária? A fonte da época. Não tem. Então, por exemplo, instituiu o Natal, o dia lá, dia 25 ali por, sei lá, não vou saber a data agora, que por volta do quarto século, né, que o Constantino reinou ali, né, mais ou menos essa data, quarto, quinto século. Eu não vou, se os irmãos estiverem no comentário depois colocar aí, pesquisar, e pode enriquecer aqui a informação, enfim. Mas há algum documento dessa data, ou próximo a esse período, que relata de fato a presença desse tipo de prática? E em muitos desses casos não há. O que vai acontecer é muito tempo depois, século XI, século XII e em diante,
documentos onde vão falar que comemoravam-se tal, tinha tal prática, mas aí é uma data muito posterior. Então, assim, tem muitas coisas que é falado que falta um pouco de fonte primária ali, fonte mais próxima do acontecimento. Né? Sim. Irmãos, nós estamos falando sobre o Natal. Você que tem dúvidas se o cristão pode ou não comemorar o Natal, se você acha que o Natal é uma festa realmente cristã, bíblica ou não, já foi mencionado aqui que não tem festa de Natal, né, narrada em algum versículo ou capítulo da palavra, mas, né, segundo o Alan aqui, não tem muito problema a gente estar comemorando isso, né? Agora, trazendo para a questão do comércio que você falou, o Alan, existe mesmo assim no Brasil, no mundo, né, de uma forma geral, essa sede pela compra, venda, né, de produtos, e o comércio ele vive dessas datas comemorativas, a gente sabe disso. E quando isso se torna algo, eu queria que a gente comentasse um pouco quando sai do equilíbrio, por exemplo, crianças que começam a acreditar, né, já que o cristão pode comemorar o Natal, por que de repente Jesus não é tão mencionado no Natal, né? A propaganda mesmo é muito mais marcante em cima do Papai Noel, da figura do Papai Noel, da onde surgiu esse Papai Noel, né? E o que o Natal pode trazer de ruim, essa data, né, para a vida das crianças de uma forma geral, porque aí a criança fica pensando, nossa, mas o meu amiguinho da escola ganhou uma bicicleta do Papai Noel e eu não ganhei nada, será que ele é mais especial, mais importante do que eu, né? Então, como lidar com essa data comemorativa dentro do meio cristão, né? A ponto de ser uma coisa saudável e não prejudicial, né, para as famílias e para as crianças. Então, eu acredito que tudo isso parte do ensino dos próprios pais cristãos. Só que é mais fácil o pai cristão proibir do que ele educar. Isso não é só em relação ao Natal ou em relação a qualquer coisa. É mais fácil proibir do que educar, né? Porque você não pode porque não pode, né? Aí pega ali alguns elementos ali, colocam ali uma coisa. Mas quando a gente vai buscar mais ou menos a história ali, nas igrejas, inclusive eu acho que eu falei isso no ano passado, né? Eu sempre vou repetir isso aqui. É uma data em que é preciso aproveitar essa data, já que há já essa efervescência do comércio, da escola, tem, né, as crianças vão para a escola, tem lá um monte de coisa pendurada nas portas, aquela coiseira toda, é presente, é arvrinha, e junto com a escola tem também esses elementos que extrapolam um pouco da questão, como eu posso falar, cristã, mas não necessariamente fere, e a criança de fato pode mesmo entender isso, começar a acreditar em Papai Noel. Meus filhos não acreditam em Papai Noel, e eu nunca proibi. Sempre coloco luz em casa, quando tem lá, coloca a árvore lá, e eles sabem que não existe Papai Noel, que o presente que lá fui eu mesmo que comprei, não veio voando com rena, nem nada disso. Então, assim, eu acho que seria mais produtivo a gente aproveitar essa data para ensinar às crianças o verdadeiro significado do Natal. E em relação ao Papai Noel também, os irmãos depois, vai assistindo depois, pesquisar a história do verdadeiro Papai Noel é um pouco mais nobre do que geralmente se conta. Então, geralmente se conta toda aquela questão da mística, igual como o senhor falou, de fato, na prática, acaba roubando a cena ali, né? Acaba roubando a imagem do Cristo ali, do nascimento do Filho de Deus e tudo mais. Mas quando a gente vai olhar mesmo a história e pesquisar vários historiadores, não apenas seguir uma linha, a gente vai perceber ali que tinha um homem, esqueci o nome dele, rapaz. Acho que é Nicolau. E ele era um cristão que ele distribuía presentes para as crianças que não tinham condições. E a partir desse ato, lógico que vários desdobramentos da história, mas a partir desse ato dele é que começou então a surgir essa imagem do Papai Noel, o velhinho que dava presentes. É um homem cristão que, em prol da generosidade, ou fundamentado pela generosidade, ele dava presente para as crianças que não tinham condições de receber presentes, né, nessa época. Então, essa imagem em si, ela é uma imagem cristã.
de alguém generoso que olha para um necessitado e se compadece. Então, se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que hoje, o comércio, o que se tornou hoje, traz algumas coisas que extrapolam um pouco da mensagem, ofusca algumas coisas que são mensagem. Mas cabe a nós, na minha opinião, como cristãos, nesse sentido, procurar educar, principalmente as crianças, olhar e não deixar passar essa oportunidade que eu acho que vale a pena. Porque muitas vezes assim, as crianças elas sabem mais do Papai Noel, né, nessa data do que de nascimento de Jesus. Né? E aí existe aquele negócio do comércio. É o espírito natalino, o espírito, é verdade. É o espírito da ajuda, da comoção, de querer fazer algo de bom nessa data. Olha aqui, professor João, coloquei aqui na pesquisa aqui, ó. O verdadeiro homem que inspirou o Papai Noel foi São Nicolau de Mira. Quem foi ele? Bispo cristão que viveu no século IV, aproximadamente 270, 343 depois de Cristo, na região que hoje é a Turquia, conhecido por sua generosidade, especialmente com crianças e com os pobres. Sua fama de fazer doações secretas e ajudar famílias necessitadas deu origem à figura do bom velhinho que distribui presentes. Então, olha só que interessante isso, né? A figura do Papai Noel é um bispo cristão em que, uma vez eu ouvi que até em um dos debates contra Ário, né, um herege daquele tempo, não sei se foi Ário ou Marcião, posso estar me enganando nos nomes aqui, nos hereges, mas ele estava presente, esse cara, que inclusive alguns falam que ele até chegou a criticar, né, esse herege, mas é um cristão, um bispo, que por sua generosidade ali, ele saía para presentear as famílias carentes. Então isso representa sim o cristianismo. Por quê? O Natal é o que? Esse não nascimento do Salvador, que é uma generosidade do próprio Deus em dar para nós o maior presente de todos, que é em Cristo a salvação eterna. O Deus que se encarnou, né? Deus nasceu. Então, assim, Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um ato de amor e generosidade. Então, quando pega esse cristão que no tempo ele é generoso e doa para as famílias carentes, necessitadas ali, como forma de generosidade, isso expressa de alguma forma o caráter generoso de Deus. Então, assim, quando a gente olha a figura do Natal na sua origem, a gente pode sim tirar um ensinamento e ensinar que o Papai Noel não é o que se vende, aquele que dá presente, mas a gente consegue sim trazer um ensinamento para as crianças e para nós adultos também, porque tem adultos que também viajam na maionese. Então, Ala, eu tenho uma certa dificuldade, né, concernente à igreja, porque às vezes chega essa época, né, a gente começa a ver dentro das igrejas ali, algumas igrejas sendo enfeitadas ali com pinheiro, né, com árvore de Natal, os temas, as luzinhas, tal, esse tipo de coisa. E a gente vê que o meio evangélico tem uma certa tendência a trazer símbolos, né, que não são coerentes assim para dentro da igreja, e aí a coisa começa a virar uma idolatria. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê a arca, a gente vê o tabernáculo, a cobra, né, a serpente de bronze. Não, assim, alguns símbolos judeus, né, hoje sendo utilizados por várias igrejas como um símbolo de proteção, de repente, ou de manifestação de Deus, né? Aí tem a arca da aliança que é levada para dentro da igreja, tem o kippar, tem uma série de coisas assim, que o pessoal traz, né, do Antigo Testamento, como se aquilo trouxesse a presença de Deus de alguma forma para a igreja. E aí, na época do Natal, da Páscoa também, a gente vê as igrejas, alguns pastores assimilando, né, esses feriados, essas datas comemorativas e trazendo esses símbolos para dentro da igreja. Como é que você vê isso? Você acha isso positivo, negativo? Você acha que existem exageros ou não? Eu acredito que existem exageros, sim. O pastor pode vestir de Papai Noel, chegar na igreja distribuindo presentes? Eu acho que perde um pouco do foco do culto, né? Acho que não seria muito viável um culto, reunião dos crentes, acontecer algumas coisas que, na minha opinião, extrapolam aí, né? Agora,
fazer um evento, talvez para as crianças, ensinar alguma coisa nesse sentido, seria algo bem produtivo. Mas eu acredito sim que há muita idolatria. Essa semana mesmo eu vi um vídeo na internet, uma igreja lotada, e nessa igreja passa lá os obreiros carregando a arca, né, no ombro assim, andando, todo mundo glorificando, gente assim, pessoas que emulando, né, assim, eu não vou julgar, você viu? Eu não vou julgar, eu sempre converso isso com o Lipe, não sei se ele está assistindo, mas a gente conversa. Acontece todo mês. Todo mês? Todo mês. Olha isso aí, que desgraça. Então, e aí, assim, eu não sei se as pessoas, quando tem esse tipo de reações físicas, né, muitas delas, ou talvez eu acredito que até a maioria, são sinceras nas expressões dela, na expressão corporal e tudo mais, elas são muito sinceras. Então eu não posso julgar a motivação da que a pessoa faz isso. Mas, assim, claramente aquilo é uma idolatria muito grande. E as pessoas, elas emulam aqueles como se elas estivessem ali cheias do Espírito Santo e começam a falar. E nesse ambiente, eu julgo que não é o Espírito Santo. Não é cheio do poder de Deus. Porque aquilo que está sendo praticado ali está explicitamente contrário ao que o próprio Deus revelou. Então, assim, eu não consigo olhar para a palavra de Deus e Deus falar assim, olha, não façam imagem, não idolatra nada, imagem, escultura, não faz nada. E aí passa uma arca, que já é o outro problemaço, que não tem coisa lá da antiga aliança, e as pessoas sentem o poder de Deus como se fosse uma aprovação de Deus aquilo ali. Como é que Deus está aprovando uma coisa que ele desaprovou? Sim. Então, assim, é complicado. E as pessoas lá gritando. E não era para fazer réplica, né, dessas coisas. Não, de maneira alguma. Então, as pessoas gritando, balançando, tremendo. E isso é uma idolatria. Então, assim, a igreja, de certa forma, em muitos ambientes, né, a igreja é um pouco muito generalista, né? Porque não existe a igreja de forma geral. Existem várias igrejas, né, claro, que são unidas em um só corpo, mas que cada um tem a sua liturgia, a sua prática e tudo mais. Mas há uma tendência do coração humano de idolatrar tudo. Desde a figura que ela mais ama ali, aquele pastor é o cara que idolatra. E essas imagens, elas podem, sim, se não forem ensinadas ali, conduzir a uma prática pecaminosa. Mas, por outro lado, eu acredito que se for ensinado da maneira correta, a gente não cai nesse erro. Porque se for educado ali teologicamente, que é função, né, dos pastores, da liderança, dos líderes de células, aqueles que de certa forma exercem algum tipo de influência no meio da igreja, mesmo que de forma não assim, oficial, né, mas ensinam isso aí, eu acredito que dá um bom proveito. Porque a mensagem em si, no geral, ela é positiva. Então, assim, eu entendo que por motivo de zelo, né, o senhor ou qualquer outro pastor, né, queira se excluir disso aí. Não, eu não vou pôr isso por zelo, porque isso pode acabar acontecendo isso. Né? Não vou achar isso que é religiosidade, né, nem maneira alguma. É um zelo de perceber os possíveis males que isso pode causar. Entende? Então, assim, eu entendo isso. Porque, como a gente colocou, né, chega a época de Natal, muita criança não tem condição de receber um presente que o amiguinho recebe. Mas aí é uma coisa importante dessa mensagem, não só para a criança, mas para a igreja. Então, por exemplo, a gente entende esse lance da generosidade do São Nicolau, né, que hoje é o Papai Noel, entender da generosidade do próprio Deus como essa mensagem do próprio Natal, que também é a mensagem de generosidade. Então um movimento pode ser educativo também para a igreja, olha, de generosidade, adota alguém. Não, sim, com certeza, mas isso pode ser feito em qualquer data, não precisa ser no Natal. Então, mas é isso que eu estou falando. Mas assim, o que eu estou querendo dizer assim, como o comércio se apegou com essas datas comemorativas, a gente chega numa data de Natal, tem lá a ceia, e muita gente não tem condição de fazer uma ceia, né? Uhum. A gente pode organizar uma ceia na igreja, o pessoal participar, as crianças virem, participar também, né? Como a família espiritual ali que somos, né? E temos que ser, mas sempre vai ter alguém que de repente vai olhar e vai falar assim, nossa, mas por que o Papai Noel ou fulano tem, eu não tenho, o ciclano consegue, eu não consigo, né? E isso não tem nada a ver com Deus, no sentido assim de porque Deus está abençoando um e não está abençoando o outro, né?
E também, assim, até que ponto essa data do dia 25, ela está realmente associada a Jesus, no sentido de a gente entender o verdadeiro sentido do Natal, de repente fazer uma oração, pregar ali uma palavra que Jesus veio ao mundo, o Salvador, o Cristo, que haveria de vir, né? Porque o que mais a gente vê é essa nova geração desassociando o Natal de Jesus, né? A gente faz trabalhos aqui com as crianças e eu me surpreendi de forma negativa pelo fato das pessoas não ensinarem para os seus filhos e os filhos não saberem, né, que de repente Jesus nasceu no dia 25 e que Jesus veio, né, e como foi, de que forma foi. Então, os pontos negativos eles são reais, a igreja ainda não se atentou a isso. E aí quando a gente pega e traz o Natal para dentro da igreja, no sentido de fazer ali toda uma ornamentação, né? Coloca a árvore de Natal, coloca ali símbolos, as luzes e tal, a criança vem e ela, na minha opinião, é mais estimulada ainda a querer aquilo que o comércio defende, aquilo que o comércio divulga, né? Então eu entendo, e eu entendo que as duas coisas, né? Os dois pontos que o senhor levantou, o fato das pessoas não terem condições e as crianças poderem perceber isso, e de fato essa época do ano é a parte que fica evidente a desigualdade social, tanto que é a época do ano onde mais tem também doações, mais tem ação social em prol disso, doação de panetone, doação de cesta de Natal, doação de tudo, as empresas fazem isso. Então é a época do ano, não deveria ser assim, mas assim, a gente querendo ou não, é o que acontece. E o fato dessa época do ano evidenciar ainda mais isso por questão de comércio e tudo mais mesmo, eu acho que seria um motivo a mais para a igreja trazer esse sentido verdadeiro e ensinar. Então, por exemplo, se há uma lacuna desse ponto aí, poxa, a criança pode ver ali um ganhando, outro, por que o outro tem, outro que não tem? Isso acontece o ano inteiro, todo o ano inteiro. Isso não é uma questão de Natal, não, é uma questão de economia do país, é uma questão social que assola o Brasil e ano que vem, se Deus quiser, vamos dar um basta nisso aí, né? E tem piorado. Enfim, né? Eu fui para outro assunto aqui e já voltei. Mas você não acha, Ola, que existe também um lado espiritual nisso? Como assim? Eu acho que existe um lado espiritual. Não, tipo assim, que o inimigo, né, Satanás, ele é sagaz, ele é astuto, ele pode usar dessas datas comemorativas para trazer um engano, né, sobre as pessoas? Pode, mas aí mais uma vez, o fato disso acontecer já é também mais um motivo para a igreja não recusar isso, falar, não, isso aqui a gente não quer, na verdade é abraçar, porque eu acho que é uma negligência de parte da igreja nesse sentido também, porque tem muitas coisas, senhor, na questão da música, sempre nós ouvimos falar que o rock é do diabo, o diabo pegou e ficou para ele mesmo. As igrejas abandonou, todo mundo não quis, o reggae é de maconheiro, os maconheiros pegaram mesmo. Então, assim, por muitas vezes a igreja negligenciou o papel dela de assumir a responsabilidade, de ensinar, educar e falar, não, como assim isso aqui é do diabo? Deus é o criador de todas as coisas, né? O bode é do diabo, como assim o bode é do diabo? Que é criação de Deus, né? Aí pega um grupo que pega aquilo e associa esse grupo e a gente simplesmente abandona, como se de fato Deus estivesse perdendo espaço. Então, na minha opinião, o fato de poder utilizar isso parte de uma certa negligência em relação aos ensinos da igreja, no sentido de que a igreja deve preparar os pais para esse ensino, né? A responsabilidade primeira é dos pais. Não tem ninguém melhor para pastorear o meu filho do que eu. Não tem, qualquer pai e mãe aqui é o primeiro pastora da sua família, não é o líder religioso. E qual é a função do líder religioso, pastor? Além de cuidar da sua família em primeiro lugar, treinar esses pais para que eles possam exercer cada vez mais e melhor o seu sacerdócio ali na vida do seu filho, cuidado e tudo mais. Então, assim, essa é uma responsabilidade dos pais. Mas, voltando para esse sentido, a igreja, eu acho que, como eu falei no início, né, não só pode comemorar, mas como deve comemorar. Não no sentido de somente, vamos fazer uma festa, mas, como eu falei, no sentido de educando os pais, educando os filhos
para o verdadeiro significado. Porque se há de fato um espaço em que Satanás ele se apropria, é porque a gente tem deixado esse espaço vago. E aí ele pega e fala, é meu mesmo, e faz o que quiser. Então, assim, as duas coisas, né? O fato de haver e evidenciar uma necessidade social, uma desigualdade nessa época, é a lacuna onde a igreja deve entrar e mostrar e pregar a mensagem do Evangelho, do Deus que é generoso. E o fato também, o senhor colocou outro ponto aqui que eu acabei esquecendo, mas esse último que o senhor falou, de Satanás se apropriar disso, na minha opinião, é qualquer tipo de desvirtuação ali, até mesmo daquilo que é bom. É porque teve até um episódio que a gente comentou aqui no outro podcast, né, do nosso pastor André Valadão da Lagoinha, no dia do 31 de outubro, que foi o Halloween, ele fez uma festa dentro da igreja para aproveitar o Halloween, né, e trazer as pessoas para dentro da igreja e não para fora, né? Já que lá nos Estados Unidos tem um incidente de sequestro de crianças nessa data do Halloween. Aí muita gente criticou, apontou, falou, não, mas isso aí está errado, não pode fazer uma festa de Halloween dentro da igreja, né? Tem que separar uma coisa da outra, né? Não tem nada a ver Jesus com isso. Essa festa não é para você comemorar, a palavra não ensina isso. Então, muitas vezes o Natal acaba acontecendo isso também, né? A pessoa traz o Natal para dentro da igreja, né? O pastor faz um evento ali para trazer as pessoas e de repente Deus está se agradando disso? Eu acredito que sim, porque a essência não é a mesma, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o Halloween e a mensagem explícita, embora possa ter começado lá atrás também, no início do século, onde se não comemorava, mas se fazia ali não é veneração, mas uma homenagem aos mortos, os cristãos martirizados, né? Que tinha muito essa coisa. Começou assim. Hoje a mensagem não é essa, tem a ver com morte, tem a ver com Jason, com não sei o que, aquela coisa era outra. Então, assim, Fred Krueger. Então, assim, eu acredito que há mais perigo fora disso do que dentro disso. Mas a essência de pegar Halloween e Natal são completamente diferentes. Então, assim, na minha opinião, como eu falei, eu entendo que alguém que opte por não fazer, tudo certo, pelo zelo, pelo cuidado, e ensinar e trazer ali um ensino correto a respeito disso, ok, glória a Deus por isso também, Deus é glorificado. Mas também alguém que aproveita essa oportunidade para ensinar, porque carrega, de alguma forma, uma mensagem cristã, por mais que a indústria, o comércio e a cultura tem tentado ofuscar cada vez mais isso, ainda assim, ainda tem alguma coisa ali, por mais que seja errado. Por exemplo, o menino Jesus, não tem menino Jesus, né? O menino Jesus cresceu, morreu na cruz e está à direita do Pai, mas só pelo fato das pessoas intentarem e abrir o coração para isso, já é algo bom. Para o senhor ter uma ideia, de vez em quando tem um grupo lá no hospital que eles fazem reunião lá de oração. E aí, de vez em quando, do pessoal que coordena lá, que trabalha lá, me chama para ir lá fazer um devocional com eles. E no Natal me chamaram, nesse Natal me chamaram também. E é impressionante como que nessas datas, há mais pessoas reunidas para ouvir a palavra de Deus. Mais sensível, né? Mais sensível à palavra de Deus, suscetível ali à pregação do Evangelho. Então, assim, olha para você ver a oportunidade que a gente está perdendo se a gente excluir isso aí. Então, eu não sei como é que vai ser esse ano, mas eu percebi isso. Fiquei assustado, não assustado negativamente, mas positivamente. Porque as pessoas estão mais abertas para ouvir falar sobre Jesus. Porque elas entendem, de forma talvez errada, por criação, tradição, que o menino Jesus nasceu, que toda aquela ideia. Então, isso a gente aproveita e ensina corretamente sobre o que é o Natal, até que mesmo de forma rápida, né, porque é horário de almoço dos funcionários, mas é uma oportunidade. Então, assim, só voltando, né, o Halloween e o Natal são mensagens totalmente distintas, e eu acredito que o Natal, embora há essa culturalização, toda essa secularização, ainda assim preserva uma mensagem de cristianismo ali, que dá para aproveitar. Queria agradecer aqui a Bilene Damares, está assistindo, está participando. Você pode mandar sua mensagem, seu questionamento, se você tem alguma dúvida, né, se você concorda ou não com aquilo que o especialista e papai está dizendo aqui. Eu ia vir de vermelhinho hoje, vir de barba. E sobre a questão do presépio lá, o Alan, né, porque tem famílias igual a minha sogra. Né? Minha sogra
chegava Natal assim, ela gostava de fazer ali na casa ali um altar, né? Nossa. Aí tinha lá a imagem de Maria, de José, do menino Jesus. Aí colocava um quadro de Jesus grande assim, né? Ele com o cabelo loiro, assim, olho azul. E aí na noite de Natal todo mundo ficava ali, né? Fazia uma oração ali e tal. Você acha que isso é lícito? Então, senhor, aí é complicado, né? Eu acho que o presépio em si é mais uma forma de ilustrar tudo aquilo, desde que aquilo seja bem ensinado, né? Que, como o senhor disse, as pessoas podem achar que toda aquela encenação ali, todo aquele prelepinho, aquele coisinha ali, tem algo de sagrado ali. E isso pode sim, pode. Porque ela pegava, limpava, colocava tudo bonitinho ali, depois guardava. Aí uma vez por ano ela vai lá e monta o tira negócio. de novo. Entendeu? É igual o edredom, né? Uma vez por ano fica tudo guardado, aí no inverno tira. Mas isso aí acho que não é um problema do presépio, né? Aí é um coração já idólatra desde o ano inteiro, né? Aí chega numa data como essa e acaba fazendo também. Mas o presépio em si, na minha opinião, é só mais uma forma ali de encenar algo que aconteceu, né? Isso nas práticas acontecia já, não é algo contemporâneo, não é algo moderno. Isso vem desde a Torre de Babel, né? Não, na verdade, a igreja cristã orientais, elas tinham já aquelas práticas, o senhor já deve ter visto, e algumas igrejas brasileiras têm isso também, dos vitrais da igreja expressaram algum tipo de mensagem bíblica. Inclusive tem uma igreja batista, acho que em Curitiba, não sei se é a primeira igreja de Curitiba, eles fizeram um vídeo lá dos vitrais da igreja, assim, ó, coisa mais bonita. Então, mas existem arqueólogos, né, que comprovaram que os judeus no Antigo Testamento já tinham uma prática ali de adoração à imagem de um homem, de uma mulher e uma criança, que vem desde a Torre de Babel. Eram bonequinhos assim de gesso ou de argila que eles faziam com essa figura, né, do homem, da mulher, da criança, e escavações tal encontraram. Então Nimrod, as Semíramides, né, que era a esposa, que era a mãe que se tornou esposa, o Tamuz, que era o filho ali, que é considerado também Deus Sol, né? Então isso vem desde a Torre de Babel e foi, né, multiplicando isso ao longo do tempo. Então essa imagem que a gente vê de José, Maria e Jesus, o menino Jesus ali, ela é uma imagem que já existia antes de Roma se tornar cristã e foi só sendo adotada por diferentes culturas ao passar dos anos, né? Então é isso que eu estou falando, Alan, é complicado em alguns aspectos. Eu não vejo isso como problema. Porque a gente vê assim muitos símbolos, né, sendo agregado ao Natal, e a essência mesmo, o verdadeiro Natal que a gente falou, ele fica sucumbido a essa simbologia que está por trás. Eu não vejo isso como problema, por quê? É claro que eu também não relativizo tudo e acho que tudo está tudo certo, né? Qualquer tipo de expressão ali, ela é válida ou qualquer outra coisa. A gente está falando desse ponto específico, né, do Natal, onde tem essa mensagem e tudo mais. Mas é interessante que qualquer lugar que a gente vai no mundo, há uma expressão de alguma coisa que parece ser cristão, mas não é, naquela cultura. É da hora isso. Tem um livro que ele chama O Fator Melquisedeque, se eu não estou enganado. E ele fala um pouco sobre essa questão de que em vários lugares, no mundo inteiro, há algum tipo de cultura ali, eu não li o livro, só para quem leu ele pode falar, vi só a resenha do pessoal falando sobre o livro, resenhando o livro, mas que traz essa ideia de que há a digital de Deus no mundo inteiro. Eu estava vendo um podcast do pastor Luiz Saião, e ele, lá no Flow Podcast, e ele estava falando sobre a China. E a China não é um país cristão nem nada disso. Mas ele estava falando lá de como que na linguagem chinesa, ali nos símbolos da escrita da China ali, existem alguns elementos que são cristãos. Então, por exemplo, os dois exemplos que ele usa quando vai falar de algo que é proibido, tem acho que 2 árvores e uma fruta. E aí, onde que tem 2 árvores e a fruta que é proibido? Beleza. Tem outro exemplo que ele usou, que eu não vou lembrar aqui agora, mas ele usou um outro exemplo de alguma outra figura
eu acho que é... Ai, eu não lembro. Mas alguma coisa relacionada a Noé, eu acho, de salvação, alguma coisa, uma figura de salvação. Aí tem tipo uma família com 8 assim. Aonde que Deus salvou uma família com 8 pessoas e tal? Acho que é a história de Noé. Então, assim, há elementos numa cultura que naquela cultura não tem nada a ver com Deus, nada a ver com nada, nem com nada, mas que quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente pode demonstrar. Inclusive, esse pastor Luciano, vou até mandar o vídeo para você assistir. Ele chega a falar assim que muitos índios foram convertidos, muitas tribos na Amazônia foram convertidos por causa disso. O missionário foi lá e ele entende a cultura lá e vê o que os caras adoram lá. E aí eles mostram na palavra de Deus, olha, isso aí que vocês adoram foi o que Paulo fez. Aí esse Deus desconhecido que estão adorando é o que eu prego para vocês. Foi o que Paulo fez na Grécia. Exatamente, é o Deus desconhecido. E aí o fato de ter elementos... Tem muito missionário que a gente estava brincando aqui na igreja, que ele vai lá para o Amazonas evangelizar os índios lá e volta índio. Mas aí não vai um monte para Israel e volta judeu? Então, assim, é falta de preparo, né? Com certeza. Assim, mas por um lado, chega lá e o missionário assimilar a cultura, de algum modo também não é ruim, né? O que eu tenho medo, né, das coisas acontecer, não que eu tento fazer as coisas mais próximo da palavra possível, né? Como a Bíblia não relata o Natal e não pede para comemorar o nascimento de Jesus, quando a gente agrega esse valor, né, dentro da cultura evangélica, a gente pode sair um pouco do contexto bíblico, né, daquilo que Deus ensinou para ser feito. Mas tem muita coisa hoje que a gente faz que não necessariamente não está na Bíblia, porque é um contexto totalmente diferente. Então, quando a Bíblia é escrita e Deus se revela, ele se revela a um povo, numa cultura e um tempo. Então, por exemplo, ele se revela a Abraão lá na Mesopotâmia. Lá. É um povo, uma cultura, um tempo. Aí vem Israel na cultura e tudo mais. Então, por exemplo, hoje, quando tem uma prática que eu acredito que o senhor faz também, que não está na Bíblia também. Mas essa cultura que você está dizendo, toda cultura vem de um culto. Não sei. A cultura ela é baseada dentro de crenças espirituais, crenças em cima de um Deus, de uma entidade. Então, a cultura ela é desenvolvida através de uma crença religiosa. Aí, quando eu pego essa cultura e associo ao cristianismo, eu posso estar mudando a essência do Por exemplo, uma prática que eu sei que o senhor faz, que também não está na Bíblia, por exemplo. Onde na Bíblia fala que o casamento, a noiva entra de branco com o pai e depois entra os padrinhos, assim como a gente faz. Essa prática não é bíblica. Mas a gente faz. Aliança também, né? Colocar no dedo não é uma prática Exatamente. bíblica. Né? Mas a gente consegue extrair de alguma forma ali algo de bom. Então, por exemplo, quando... como é que chama? Foi Isaac? Foi Isaac. Quando Isaac foi buscar a Rebeca lá, foi Isaac e foi Jacó. E agora, hein? Os irmãos aí, ajuda aí. Também não estou muito bom de cabeça, não. Mas não sei se foi Isaac ou foi Jacó. Acho que foi Isaac. E ele foi buscar ela e ele... Rebeca foi Isaac. Não, foi Isaac. Porque Labão era o irmão. E Labão foi o sogro de Jacó. Então foi Isaac. E ele foi buscar ali. A esposa dele primeiro manda o servo, né? E aí o servo acha graça lá, ele faz um voto com Deus ali. E aí Isaac vai. E ali a pergunta, o pai pergunta para a filha, né? Tá do lado, se não estou enganado, da irmã ali. E pergunta para a filha assim, ó, você aceita ir com ele? Porque o fato dela ir com ele é o fato de ter casado, né? Essa expressão, né? Você aceita ir com ele, é uma expressão que a gente pode assimilar ao próprio fato do que é feito no casamento, que é a questão de você aceita, então, mas tudo o mais. casamento judeu tinha uma prática também de que a mulher tinha que ser virgem, né? E eles iam para uma tenda e para ser consumado o casamento, ela tinha que derramar o sangue ali, né? Todo um processo. Aí era consumado o casamento e ficava 7 dias de festa. Exato. Era um procedimento totalmente diferente do que Não, a gente faz hoje. mas esse aí eu tô falando lá no mais antigo, no tempo lá de Isaac lá. Aí depois se desenvolve essa cultura um pouco mais à frente com os judeus e tudo mais, né? E Rebeca, ela era idólatra. Aí tem uma descendência ali, né? De esterilidade também de Rebeca, da esposa de Jacó. Mas sabe que eu acho que é a providência de Deus isso? Porque Deus, ele dificulta as coisas mesmo. Deus, ele dá até raiva. Porque ele chega no Abraão e fala que vai dar um povo para ele. A mulher é estéril. Aí esse povo vai chegar a Isaac, mulher estéril.
Aí chega no Jacó. A família mais problemática da Bíblia é a família dos patriarcas. Eu falo que Deus não escolheu um crente, não. Escolheu a família mais problemática. Tá ali na Bíblia, cara, não tinha outro. Os irmãos de Jacó, tudo doido. É o que a gente estava pregando ontem aqui sobre a mulher samaritana, né? João 4. Era a mais problemática que existia ali na Samaria, era ela. Não, então, e Deus escolhe ela para fazer a obra. Mas para quê? Para demonstrar, principalmente as pessoas que estão... Ó, eu vou tirar aqui, ó, o Wallace tá vendo aí, vou derrubar não. Para demonstrar que aquilo que Deus faz não é como a gente, como os nossos olhos acham mais, eu acho que vai dar certo, porque tá tudo caminhando para dar certo. Mas Deus pega tudo caminhando para dar errado e faz aquilo dar certo para cumprir as promessas dele e mostrar que Deus é soberano. Então, assim, voltando a falar das culturas, né? Nem tudo que a gente pratica na nossa cultura, ela de fato é bíblica. Muita coisa é fruto do tempo. Não necessariamente isso significa que aquilo é antibíblico. O fato de não ser bíblico no sentido de não estar contido na Escritura, porque é outro tempo, outro momento, outra história, isso sim. Então, mas o presépio seria uma coisa antibíblica, né? O Papai Noel, de repente, a figura dele para as crianças é uma coisa que gera idolatria. Não, eu acredito que não. Eu acho que aquilo em si não. Qualquer coisa pode gerar uma idolatria. A coisa em si não significa que é. Entende? Então cabe. Não existe o pecado como é que eu posso falar? Na madeira em si. Existe pecado no coração humano que, isso é óbvio, que talha a madeira. Tudo que for assim, personagem, ele só vai ter algum valor se tiver alguém ali escutando ali. Então. Mas eu estou dizendo assim, por exemplo, os presentes. Tem pessoas que ficam a vida inteira ali esperando o dia de Natal para ganhar aquele presente que é o desejo do coração dela, né? Então acaba virando uma idolatria por trás daquilo. Então é esse equilíbrio que é complicado, porque a gente vem de uma cultura muito idólatra, muito pagã, assim, muito mística, né? Dentro do catolicismo, das religiões afrodescendentes, e trazer isso para o Natal é muito simples, muito, muito normal, né? A Bilene está dizendo assim, a Bilene Damares, né? É muito bom, eu gosto, eu acho que tem que separar as coisas. Depois ela pôs, saber separar as coisas para aproveitar as festas para falar de Deus. Amém, Bilene, é isso que a gente está tentando colocar aqui, né? Para ter esse equilíbrio. A Eliane também, na nossa diaconisa, está assistindo. Você pode mandar sua pergunta, seu questionamento. Então, o que a gente está conseguindo entender aqui, ó, é que o Natal não é uma festa bíblica, né? Ela não está datada ali ou mencionada. Mas como ela falou, pode ser uma oportunidade para a gente pregar Jesus, né? Falar do nascimento e cristalizar mesmo o Natal, né? E aí eu estou tentando achar esse equilíbrio aqui com ela, até que ponto eu posso, né? Ter conivência com o Papai Noel, com o presépio, com os presentes, e não me corromper ali numa idolatria, ou de repente não ter problemas até financeiros, né? Porque a pessoa pensa assim, nossa, é a data que a gente tem que comprar, que a gente tem que presentear, e sem condição, aí fica devendo a vida inteira, né? Para pagar aquele presente que parcelou em 12 vezes ali. Então é esse equilíbrio. E dentro da igreja, assim, eu particularmente eu não concordo muito de trazer, né, a árvore de Natal, as luzes, essa coisa toda, porque isso pode fazer com que as pessoas elas possam crer dentro delas que o Natal é realmente um dia especial, que Deus criou, que tem que haver um movimento ali diferente, né? E eu não vejo base para isso, né? O Jean entrou aí também. O Jean, boa tarde, Deus abençoe. Aleluia. O Jean, mandei uma mensagem lá para você, depois você me responde, tá? Se vai rolar mesmo o trabalho dia 13 lá. E dá a sua opinião aí, como é que vai ser o Natal lá na sua igreja, vai ter Papai Noel? O pastor cobra online, o pastor cobra online mesmo, cara, ele tem esse negócio não. Tá joia? Mas é esse equilíbrio, Alan, porque eu acho assim, na minha opinião, seria importante as igrejas pegarem essa data para tentar entender biblicamente o verdadeiro sentido do Natal, o que é instruir, capacitar, né, ensinar, mas sempre no sentido de ter esse zelo mesmo das pessoas. A criança que não entendeu que o Papai Noel não existe, ela tem que entender que é uma figura que foi criada, que não tem nada a ver com
com a palavra de Deus. Mostrar ali quem de fato o Papai Noel ele foi inspirado, né, num bispo cristão. Mesmo que seja cristão, né? É que o que se tornou a Coca-Cola aproveitou mas olha da pra figura ver. do Papai Noel, porque a Coca-Cola que fez toda essa divulgação. Não, mas aí não, né? Foi só a Coca-Cola. Ela aproveitou desse momento que já existia, né? Então, por exemplo, ó, pra você ver como é que é as coisas. Hoje, no Brasil, os políticos aproveitam a igreja. Entendeu? Então, o que as pessoas pegam aquilo que são convenientes para elas lucrarem. Então, por exemplo, não significa que a igreja é ruim. Significa que pessoas maldosas e líderes religiosos sem nenhum tipo de escrúpulo nenhum, conhecimento da palavra de Deus, vendem ali a fé para obter algum tipo de proveito. Então, assim, o fato das pessoas aproveitarem daquilo que a massa está ali talvez consumindo, né, seja por qualquer motivação que seja, não significa que aquilo seja ruim. Então, assim, eu não acredito que excluir todos esses pontos, por exemplo, questão do Papai Noel lá, começa com um bispo cristão que ele, por sua prática generosa, abençoa, dá presente às famílias necessitadas. Poxa, isso aí é uma coisa assim que não pode deixar passar, né? Vamos falar de Papai Noel, não vamos falar só o Papai Noel não existe, mas vamos falar assim, ó, sabe quem que foi o Papai Noel de verdade? Foi um homem que temia Deus, um homem que amava Jesus e que ele olhava para as pessoas do seu tempo, via as pessoas necessitadas e ele doava aquilo que ele tinha para abençoar essas famílias. Que mensagem que é essa? Fala a verdade. Então, assim, imagina agora se todo ano a gente ensina isso para as crianças, ensina isso na igreja, ensina isso não só na época do Natal, vamos falar só de ingenuidade só no Natal. Não, mas é um momento propício. É um momento que as pessoas estão olhando para tudo isso, deslumbrando, né? Então, acho que cabe sim um ensino, né? Na minha opinião. Agradecer a Ana também aqui. Ana, Deus abençoe. Fala pra gente se você concorda com o Natal, que a gente tem que comemorar ou não. Eu acho que os obreiros tinham que vir de vermelho no Natal. E ó, o de vermelho o Claudinei já tá, né? Comemorando aqui a vitória do Flamengo. Ué, quando o time ganha usa a roupa, por que não pode usar a roupa? Fizeram um culto, né? Você viu lá, viralizou, né? Fizeram um culto das torcidas, todo mundo de camisa de time e tal. Capaz. E a maioria era Flamengo. Né? O Jean tá pondo assim, gente, ó, vamos ler aqui que o Jean gosta de falar, né? Natal hoje, para a maioria da turma, é comilança e presente. Acho que o que pega para nós cristãos é a gula e a falta de controle financeiro, gastando mais do que tem. Eu no Natal geralmente passo com a minha família em casa. Ensino a representatividade da data para lembrar o nascimento de Cristo e passo isso aos meus filhos. Asso uma leitorrinha caipira no meu fogão de lenha. Ninguém é de ferro. Ah, tá joia. Ele tá falando que vai responder lá. Então, não tem nada de errado nisso, né, gente? A gente fazer um jantar em casa, comer junto, né? Agora, um problema que acontece muito, né? E principalmente assim, em famílias que nem todo mundo são convertidos, né? A pessoa vai lá para casa do fulano, o fulano começa a beber uma cervejinha, fuma um cigarrinho, põe uma musiquinha do mundo, começa a tocar ali uma piadinha para lá e para cá, aí começa a dar briga, e aquilo que era um motivo de comunhão, de amizade, de alegria, se torna uma confusão. Isso acontece muito, não só no Natal, como também no Réveillon, né? Então eu preciso... A Ana está dizendo que concorda comigo, que Deus te abençoe. É aqui da igreja do senhor? Não, já foi. Né? Que benção, viu, Ana? Mas assim, tem que ter muito cuidado, Alan, porque por causa dessas aberturas, né, que a gente dá, podem vir coisas piores, né? O pessoal não tem equilíbrio. Porque se a gente voltar lá atrás, né, por isso que eu fico falando sempre do passado, porque lá atrás não tinha isso, cara. Assim, quando era Natal, eu me lembro, né, os pastores colocavam, olha, Papai Noel não existe, não é festa cristã, não é festa bíblica. Quem quiser fazer alguma coisa em casa, faça, mas a gente na igreja não vai compactuar nem comemorar com essa cultura secular, né? Então, quando você coloca regras e limites assim no zelo para proteger, as pessoas cumprem pela obediência e são abençoadas pela obediência. Então, como eu falei no início, né, eu entendo as pessoas que por zelo fazem isso, né, que não querem de alguma forma ter algum tipo de problemas, ou que as pessoas compreendam mal ali,
mas eu ainda continuo que acaba perdendo a oportunidade de ensinar. É igual eu falei no início, né? É mais fácil a gente proibir do que educar. Então, falar que não porque não, e é mais difícil, porque se eu for ensinar e catar todos esses elementos que a gente está conversando aqui, de forma introdutória, superficial até, pesquisar a fundo, é mais complexo, é mais difícil. Ó, você vê, a Ana tá falando nada de Papai Noel. Aí, ó. Então, não conhece a história, né, irmão? Então, sim, pastor, é mais fácil. Então, sim, se a gente for pegar, ensinar, tratar, é um pouco mais trabalhoso, mais difícil, mas que a longo prazo, eu acho que tem muito mais proveito do que simplesmente proibir. Como eu falei para o senhor, eu entendo a questão do zelo e até louvável que seja zeloso nesse sentido, mas é uma perda de oportunidade de ensinar, de trazer a mensagem mais aprofundada ali e talvez tratar de pontos que em outras circunstâncias as pessoas não abririam tanto o coração para essa mensagem. A gente faz a cantata de Natal na capelania, é a mesma coisa, o negócio é incrível. A gente faz na Páscoa e faz no Natal. Mas na Páscoa não tem coelhinho da Páscoa não, né? Tem, esse ano eu fui de rabinho e dos orelhinhos. Mas o que é? As pessoas nos leitos, elas estão receptivas a ouvir a música ali, ouvir a mensagem. Faça esse trabalho. Então, assim, é uma oportunidade boa de fazer. Claro, os exageros têm que ser corrigidos, têm que ser tirados e tudo mais. Mas eu acredito que é mais... Porque tem muito crente, que a maioria está desvirtuado, né, fora da visão. Na época de Natal e Réveillon, ele vai tomar uma cervejinha, vai tomar ali um champanhe, né? Mas até na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras tem, né? Ele vai, de repente, estar em comunhão com certas práticas que a Bíblia condena. Então, vai abrindo brechas, né? Aí a pessoa, de repente, volta depois do carnaval para a igreja e fala assim, ô pastor, deu uma recaída aí, mas estou de volta, viu? O Jean, quem que foi ver o Papai Noel chegar lá na... então, e o Papai Noel já está em terra, Itajubense, né? Desceu do helicóptero, né? E o outro que ficou pendurado lá, o que aconteceu? Aonde? Aqui, né? Não foi na Rua Nova? Foi em 2000, foi uns 3 anos. O Papai Noel foi descer lá do prédio, ficou pendurado, enroscou a corda lá, ficou lá de ponta cabeça, balançando, tiveram que tirar ele de lá. E do lado da lotérica da Rua Nova ali. Lotérica da Rua Nova? Pesquisa na internet no YouTube lá. tem aquela lotérica da Manaus que é prédio lá. Entendi. Foi descer lá, ficou pendurado. 2 andares, e foi buscado. Então, antes disso, o senhor estava falando o que mesmo? Eu acabei... as pessoas elas aproveitam essa data e acabam desviando acaba e tudo mais. né? Porque nem Mas todo mundo tá disposto Mas mesmo aí a eu acho que- cristalizar o Natal. Mas aí eu acho que é um problema não da data em si, mais uma vez, né? É o coração humano que aproveita do feriado, aproveita das condições ali, e ele já está atendendo para isso, né? Então, assim, qualquer outra data, qualquer outro lugar, tempo do ano, iria acontecer isso. Não é um problema da coisa em si, como eu falei para o senhor, né? Aí na final do Libertadores Flamengo e Palmeiras, também teve gente que encheu a cara, bebeu, não foi no culto no final de semana, não foi na reunião, não sei o quê, e nem por isso a gente vai falar que torcer para qualquer um dos times ou gostar de assistir futebol é uma coisa que não é de Deus, né? Então, assim, não é. Porque eu torço pro Santos, eu torço pro Flamengo, o Claudinei é vascaíno. Meu Jesus. Então, mas aí que aí... Dá uma briga na internet por causa do Thales, né? O Thales é flamenguista, eles estão brigando entre si, aí que eu tô falando dos excessos, né? Porque a pessoa entra na idolatria ali de Então, idolatrar o time, os jogadores, e querer Exato. brigar, discutir. mas aí a gente concorda que o problema não está no time ou no esporte em si, mas é no coração que é desequilibrado, né? Então, mas aí a gente volta lá atrás, tudo aquilo, assim, quando havia mais disciplina nas igrejas, quando havia mais, assim... Controle, parece que funcionava melhor. Será? Será Porque que as pessoas, elas oravam mais, elas buscavam mais, elas se dedicavam mais à Bíblia, à palavra. Hoje, como está vendo respeitavam mais, como está abrindo o leque para essa forma de pensar, mais assim... Liberal? Não liberal, né? Mas assim, olhando os dois lados e tendo a oportunidade de raciocinar melhor e pensar melhor a respeito de cada lado, né?
as pessoas acabam tendo mais dificuldade para se manter espiritualmente ativas ali. Mas isso aí é um problema, pastor, que eu acho que... Eu vou falar isso aí. Eu acho que essa questão do controle, das pessoas terem oportunidade de pensar, só falar não e sim porque na minha opinião, não é... Mas não era só não, assim, explicava o porquê, colocava a regra, aí você obedecia se você quisesse. Mas na obediência tinha uma benção ali. Né? Mas aqui não obedece não vai ver, né? No outro dia não toma ceia, chama... Consequência, entendeu? Então hoje em dia, assim, a pessoa faz o que quer, fica lá curtindo Natal, bebendo, curtindo, Réveillon, né? Aí vem depois do Carnaval, pede perdão para a igreja e continua como se nada tivesse acontecido. Então, mas aí é um problema da igreja, questão de disciplina e questão de membresia da igreja. Mas né? isso acontece quase todas. Então, mas não é um problema do pastor não vai chamar na frente para falar, o fulano aqui está em disciplina, 6 meses. Então, mas isso aí é uma... Ou o ciclano não vão excluir ele do hall de membros. Chega aí, senta Chega lá. aí pra você me ajudar aí. Hoje não tem mais isso. Não, isso não tem. Na minha opinião, deveria ter? Deveria, né? Não acho, firme. Paz. Paz de Cristo. Abençoe, viu? Paz. Penso. Paz. O Wallace chegou aqui, nosso obreiro, né? E estava trabalhando, ele vai falar então a opinião dele aqui a respeito. Nós estamos falando sobre o Natal. Se você acha que o Natal é uma festa bíblica, né? Se existe algum texto na palavra que a Bíblia apoia a prática do Natal. Se você acha que é lícito, né, a troca de presentes, se é lícito também ali o presépio, né? Se é lícito, de repente, o Papai Noel, a gente cultivar essa mensagem de Papai Noel sobre a cabeça das crianças e tal. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Deixa eu só ler a opinião aqui do Jean, que ele está fervoroso aqui nas opiniões. Jean, né? É bom que ele fala mesmo. Está dizendo assim, sendo sincero, de forma geral, acho que as igrejas estão adotando uma mistura de ritos do mundo com o lado cristão. Igual tinha festa caipira gospel, arraiá gospel. Vocês acham que isso não está acontecendo? Pegar elementos pagãos e fazer culto natalino e tal. Isso não tem nada na Bíblia. Né? É o que a gente estava falando. Jean, você vem puxar saco, hein, cara? Não, é verdade. Eu ia falar aqui, né, que realmente na Bíblia eu não consigo lembrar de nenhuma passagem que dê espaço para que isso seja feito, né? Pelo contrário, essa questão do Papai Noel, a gente sabe que é uma criação, ela começa ali na Europa, ali, né, e tem uma origem ali pagã mesmo, né, que vem do Santa Claus, né, que é o nome do inicial de um santo. Você está conhecendo o Papai Noel, ele falou de outro aqui. Mas na verdade tem várias origens. Tem lá em Roma, tem a questão do Deus Sol, que eles adoravam lá. Que é o nascimento de Jesus, seria no dia do Deus Sol, né? Então, aí tem em vários lugares do planeta, e aí você consegue encontrar a figura parecida com o Papai Noel. Pelo que a gente conhece, vem daí da Europa, né? E assim, a Bíblia é bem clara com relação à questão de adoração de santo, né? E essa questão do Papai Noel vem justamente por esse santo específico, e parece que ele entregava presentes numa determinada época, e aí assim, acaba que o cristão, ele acaba de uma certa forma adorando de forma indireta, né? Mesmo sem consciência, esse santo. Então assim, é bom, é que nem o Jean falou, citou aí, é importante o cristão entender que de repente não convém, né, para a gente estar se envolvendo com as coisas que são adoradas no mundo, né? Porque acaba que eu vejo que acaba contaminando o ambiente cristão. Mas o Alan colocou um ponto aqui que eu queria ver se você concorda. Eu concordo, né, irmão? Que ele acha que a gente deveria aproveitar, né, a data do Natal para instruir, capacitar as pessoas no Evangelho, né, no nascimento de Jesus, cristianizar a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido mesmo do Natal. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que os pais, assim, no sentido de ensinamento, para as crianças não devem mentir, né, com relação ao Papai Noel, porque a gente sabe que não existe. Isso aí é uma mentira, assim como o Coelhinho da Páscoa, a gente já falou sobre isso daí. E assim, para o cristão verdadeiro, né, ele sabe que a mentira também não faz parte da vida dele. Então, no conhecimento da criança, assim, já começar instruindo dessa maneira, eu acho ruim. E aí, assim, eu concordo, porque assim, o cristianismo, ele tem esse poder também de mudar, né, a visão das coisas, né? Tipo assim, a gente acaba usando dessa oportunidade para pregar o evangelho de repente.
né? Assim, a gente não vai acrescentar ali de repente Papai Noel, mas é uma data importante para estar falando de Cristo, para falar da importância dele, né? Com mais ênfase assim, e nada impede de trocar presente, já que também isso aí é algo mundial, né? Isso acontece de forma mundial. Mas você falou o pastor falou que trocar presente aqui é prática pagã também. Será? Mas assim, depende do coração da pessoa, né? Depende do coração da pessoa. Se for para com relação ao pensando mesmo no Natal, no feriado do Natal, não, mas sim, se for igual final de ano, eu tinha isso na minha cabeça. Se você for estudar a origem da troca de presentes, ela também tem uma origem idólatra, pagã, mística, né? Mas assim, o que eu falei pro Alan aqui, uma situação assim ruim dessa época, é que muitos pais às vezes não têm condições de dar presente para os seus filhos. Perfeito. E eles entram em contas, né, parcelam ali, ficam o ano inteiro pagando uma bicicleta que seja para dar para o filho, porque o filho vê o amiguinho da escola ganhando presente, ele não tem condição de dar. E acontece muito também nessa época, assim, não ter como fazer uma ceia, colocar ali uma leitoa. É muito difícil mesmo. Né? E aí o filho fica perguntando, mas por que o Papai Noel gosta mais do fulano lá no meu vizinho do que de nós? Que eles têm condição, a gente não tem, né? E às vezes não tem nada a ver com Deus, com a palavra, né? Não. Então a gente precisa ter esse cuidado, senão a gente acaba colocando normas e ritos para a realização de um dia que a palavra não apoia, né? Que não tem base bíblica. E aí as pessoas acabam assim, se entristecendo naquele dia que era para trazer uma mensagem de alegria, né? Porque ela não teve condição financeira de bancar o espírito do Natal, né? Porque o espírito do Natal ele faz a gente gastar. Com relação a essa questão de presente, eu vou fazer minha autodefesa aqui. É o seguinte, lá em casa, por exemplo, a gente sempre foi cristão, mas era uma data específica que a gente tinha pra gente ganhar um presente. Tipo assim, passava o ano todo assim, dessa maneira, assim, ó. Eu não consigo comprar um tênis pra você agora no começo do ano, só consigo no final do ano. Era a única data que tinha pra ganhar presente. Era a única data. Então, tipo assim, não é justo, eu penso que é justo. Sim. Depende muito da situação. Então, assim, se a pessoa olhar para o Natal e for presentear para comemorar o Natal, ela vai estar comemorando aquilo que é pagão. Mas, assim, a troca de presente, se não for com a intenção de comemorar o Natal, eu acho que ela faz sentido. Você está quase vindo pro meu lado, irmão. Tá quase vindo, tá quase. Quase? Continua falando aí, que tá... Então, eu cheguei aqui, eu não sei muito bem o que você falar. Mas, Wallace, dentro da igreja, se você acha que é lícito, assim, de repente, enfeitar a igreja pro Natal, colocar ali uma árvore de Natal, né, uns presentes ali, umas luzes, fazer uma decoração especial pro Natal. Assim, ó, sendo bem sincero, a fundo desse assunto, Noel, assim, dando os a fundo desse assunto eu não conheço muito, mas eu conversei com a minha irmã, ela participou de um curso na igreja que... já falei isso aqui uma vez, o Alan até riu, dissecava mesmo esse assunto, e tipo assim, e aí lá ela foi mostrando as origens, até da árvore de Natal, parece que tem algo a ver também com uma certa adoração. Então assim, todos os elementos do Natal, eles têm uma referência a alguma coisa, né? Assim como a gente já conversou sobre outras festas, então assim, aí eu já acho que não funciona muito para a igreja. Assim, aproveitar o momento para falar de Cristo, eu acho importante. A gente conversou, até o Alan separou uma coisa da outra, né? A gente falou aqui no podcast anterior do André Valadão, pastor, né? Lá da Lagoinha, que ele fez uma festa no dia 31, que foi a festa do Halloween, na igreja dele, trazendo as pessoas para dentro da igreja, alegando, né, que as crianças têm um índice muito grande de sequestro de crianças e tal. Então ele trouxe para dentro da igreja para fazer uma festa lá, né? Que seja o Halloween dentro da igreja. Então, para evangelizar através da festa ali. Eu concordo muito com isso. E aí, muitos pastores fazem isso no Natal e fazem isso também no Réveillon e tal. Então, a gente... eu só acho assim, igual foi o denominador que eu encontrei aqui para trazer um raciocínio. Na minha época de criança, dentro da igreja, os pastores não associavam o Natal como uma festa cristã. E aí o que acontecia? Quando chegava essa época, eles falavam, se você quiser fazer uma ceia na sua casa, com a sua família, amém. Mas a igreja não vai compactuar com esse comércio, com essa coisa que acontece. E aí explicava ali o motivo e a gente obedecia e era abençoado. Hoje existe um perfil de
de legalizar, assim, de dar oportunidade das pessoas pensarem mais a respeito e tal. E aí o que acontece? Muitos cristãos eles acabam não tendo esse entendimento, esse autocontrole e se perdendo nessas Eu épocas. concordo com A isso. pessoa vai para casa de uma família, bebe uma cervejinha, Concordo. faz uma piadinha, fuma um cigarrinho, e aí ele se perde ali no dia 24, e aí ele volta só depois do carnaval. E aí ele volta para a Perfeito, é igreja, verdade. e aí ele fala assim, pastor, deu uma recaída aí esse final de semana, final de ano aí, né, Natal, Réveillon e tal. Então. Agora eu estou voltando, e pede perdão e fica ali como se nada tivesse acontecido. Porque não há mais aquela doutrina de punição que existia antes. Né? Perfeito. O pastor não vai chegar e apresentar o irmão na igreja e falar, olha, esse aqui vai ficar 6 meses de disciplina porque ele pecou assim, assim assado. Ó, esse outro aqui ele já está excluído. Esse aqui não vão excluir mesmo da igreja. Porque ele pecou, repecou, pecou de novo e não quer arrepender. Então não tem mais isso. Entendo. E aí, por causa de não haver punição, eu acho que hoje virou uma situação muito difícil de ser controlada. Eu penso assim, pastor. Acaba que vamos ver que falar tudo de novo, mas não tem problema. O Aço tá novo para ele é a primeira vez. É a primeira vez. Mas Ó, o Jean tá falando que você lembra da leitoa na casa dele, né? Eu? Não, o Alan. Ah, Eu? Você já viu? O que ele colocou ali? Eu vi o negócio de leitor aqui. Depois, assim, até o ponto, o pastor Michael tem igreja que tá igual ao parque municipal de tanto enfeite. é verdade isso. Até que ponto, aí é o ponto, pastor Michael, tem igreja que tá igual ao parque municipal de tanto enfeite. Então, eu acredito que essa questão de, como eu falei, pastor, no início, proibir por proibir é mais fácil do que educar. Então, por exemplo, mais fácil falar que não, tipo, não pode, quem quiser participar, participa, mas participar tem disciplina na igreja. Então, não é bem assim cada um faz mas o que eu estou querendo dizer, Alan, é assim, ó, tem pastores que eles dão a oportunidade para você decidir. Mas isso não é uma coisa que a Bíblia, de fato, ela está regulando, porque, de fato, o Natal não está lá, a gente já chegou nesse consenso. Então, mas há elementos é uma cultura ali. que não é bíblica. Eu acho que é. Como a gente falou. Porque toda cultura vem de um culto. A gente comemora o nascimento de... Não, mas isso foi adaptado. Mas mais uma vez, o que mais que a gente faz que foi adaptado? A adaptação em si, ela não é algo ruim, é algo bom. É algo que era das trevas que agora virou luz. Então, nós fomos chamados para isso. Mas todos os feriados no Brasil são feriados adaptados. Não, mas tá tudo certo. De ídolos do misticismo, do ocultismo. Na verdade é isso, né? Todos os feriados ele tem origem principalmente na parte romana e grega, né? Não, mas tá tudo certo. Então, por exemplo, pego a Páscoa ali, a ressurreição de Cristo. Poxa, maravilha. Glória a Deus por isso. Mas aí é onde que entra o coelhinho da Páscoa naquilo ali? Não entra, foi inventado. Mas eu não vou falar ou ensinar sobre a ressurreição ou algo nesse sentido por conta dessa cultura que extrapola. Então, por exemplo, igual a gente estava falando aqui. Foi o Wallace que viu o que ele falou. Eu tinha esquecido. Você esqueceu da leitura? Não estava muito boa não, viu? Isso também não. É que eu esqueci que eu tinha passado. Então, mas a leitor é um símbolo pagão, idólatra, pode comer carne de porco? A leitor pode, né? Tem que adorar a leitor. Um limãozinho assim, tem um alho. Ai, Jesus do céu. Manda ela em casa lá que nós vamos adorar ela. Mas então, assim, o Natal, mais uma vez a gente voltando, né? Regredindo tudo. É a comemoração do nascimento de Jesus. Não nasceu no dia 25 de dezembro, isso aí ninguém fala então, isso. Ele não pede para comemorar o nascimento dele. Não pede em momento algum. Mas. Só a morte e a ressurreição. Exatamente. E a Santa Ceia, a Nova Aliança. Exatamente. Mas o fato de a gente ter um dia para comemorar isso aí não significa que é antibíblico, igual eu falei. O fato de não ser bíblico no sentido de não estar na Bíblia, porque seria anacronismo, ou seja, fora do tempo, uma coisa está em outro contexto, não significa que o fato de comemorar é antibíblico, entende? Então, assim, não está lá. Mas voltando ao exemplo do casamento, onde na Bíblia fala que a noiva entra de branco junto com o pai e os padrinhos cada um para um lado, e aí os padrinhos têm que dar presente para a noiva. Isso aí em algum momento começou e a gente abraçou, não perguntamos de onde veio e também ninguém vai querer eliminar. Então, assim, eu acredito que há uma seletividade, entendeu? Então, o que faz com que... Mas é porque o Natal ele envolve outros elementos que não são muito nada mais cristãos. Não, então, pastor, mas o ponto que nós chegamos aqui, a cultura
cultura e a secularização, a indústria vai utilizar de todos os meios possíveis para vender, para trazer ali. Mas o fato da igreja abrir mão desse espaço é onde as pessoas estão conquistando cada vez mais espaço. Porque a gente está falando, olha, é do diabo. Não, mas não é abrir mão, é você ensinar o que é certo. Então, agora eu falo assim, olha, gente, quer saber a verdadeira, voltando, Porque né? quando eu deixo na mão da ovelha para ela decidir o que ela quer fazer... Mas o senhor ensinou? Então, por exemplo... Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que tem muitos pastores que não se posicionam. Mas é um erro específico Aí de ele cada fala pastor. assim, olha, então. se você quiser, você faz, se você não quiser, você não faz. Aqui na Mas igreja... não explica, né? Mas se eu ensino, por exemplo, se eu vou ensinar sobre isso aí, eu vou falar exatamente o que eu estou falando aí a aqui. pessoa não tem maturidade, não tem conhecimento bíblico, ela vai na onda ali dos parentes, dos amigos, aí só volta depois do carnaval. Mas isso aí eu acho que não é mas não é um problema do Natal em si. É um problema que a pessoa não é firme em Jesus, qualquer ambiente que ela tiver, se ela for para faculdade, Então, ela vai acontecer eu isso. vejo como problema da igreja. É um problema da igreja de não instruir, entendeu? Mas eu penso que essa retirada da igreja nesse sentido também pode ser uma causa para esse tipo de envolvimento das pessoas, porque não há um ensino, há só uma proibição. Então, não é porque não é. Então, vocês fazem o que vocês quiserem e se fizer, desobedecer está ruim. Então, por exemplo, tá fazendo um exemplo aqui, mas que é um pouco mais extremo, na Igreja Católica foi assim. A igreja tinha detentor do ensino, a detentor da interpretação, a detentor da decisão, e não cabia um membro da Igreja Católica, olha, eu entendo que é assim. Não entende não, excomungado. Até que vem então os reformadores e começa a falar, tá alguma coisa errada aqui. Então quando a gente tem alguém que detém tudo isso aí e dá o martelo, a chance disso aí caminhar para um caminho errado é muito maior. Porque a palavra de Deus é igual a gente fala, né? Ela não é que a reforma defende, não é a livre interpretação, eu mas o livre exame. Eu entendo que todo regime ditatorial ele vai gerar rejeição. Mas há em algum elemento de... Só que assim, pesando os bens e contras do passado que a gente viveu de hoje, eu percebo que o pessoal buscava mais, orava mais, tinha mais comunhão com Deus, mais temor, mais respeito, entendeu? E hoje, como liberou muito, aí parece que as pessoas não têm mais esses valores genuínos, assim, cristãos, né, que fazia com que Deus operasse e realizasse o que Ele queria na vida das pessoas, porque a pessoa ela fica nessa legalidade, né, eu não sei se eu vou, se não vou, eu que decido, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu fico um pouco na dúvida com relação a isso, pastor, tipo assim, vale a pena impor para a pessoa, mostrar para ela a força que está errado, ou deixar ela escolher? O que aproxima mais de Cristo? O que Cristo faria no caso? Ele ia impor uma situação ou ele ia deixar que a pessoa escolhesse seguir ele por própria vontade? Porque eu acredito que as pessoas que entendem o Evangelho, ela não vai procurar fazer, vamos dizer assim, um culto natalino, né? Eu acredito que vai, cara. Por quê? Você acredita? Eu acredito. Não que todas as igrejas que são cristãs vão fazer isso, né? Uhum. Mas eu falo assim, cabe a igreja, como o pastor, a gente acordou aqui, né? A igreja mais zelosos, né? Caso, não vou me envolver por questão de zelo e eu quero tomar cuidado para que a pessoa não entenda errado isso aqui e acaba virando a curva para o lado e descendo ladeira abaixo. Uhum. Mas quando a gente pega a própria questão da data do Natal, cara, eu acho que o fato de haver essa comercialização, industrialização, tudo mais, não é um vale ali, uma permissão para a igreja se ausentar disso. Eu acho que a gente tem que aproveitar disso, porque a mensagem do Natal ela é mais cristã do que secular. Então, mas aí entra igual a gente já falou várias vezes do carnaval. Pega uma equipe que está preparada, madura, experiente e utiliza dessa equipe para estar evangelizando. Mas o senhor sabe que a gente pega a data do carnaval também e espiritualiza ela? Porque a gente junta o nosso grupo e vai para o retiro de carnaval, ou retiro espiritual. Então a gente aproveita da data. Sim. Então você percebe que há... Porque é um feriado, ninguém trabalha. Mas só que também feriado tem do quê? Mas tem um feriado, sentido mas é o qual isso feriado do quê? feito, né? É o feriado do carnaval. No meu ponto de Que é vista. uma festa pagã, uma festa... Exato. Mas o certo é nós ir trabalhar e viver normal. Mas a gente aproveita o feriado. Mas eles não vão permitir que a gente faça isso. Se permitisse, faria. Não. Pastor, Se permitisse, você percebeu isso, mas com relação ao carnaval, eu via, assim, quando eu era mais novo, eu entendia que era mais uma maneira de tirar os jovens das ruas, né, de impedir que os jovens fossem para as ruas, assim, e colocar um outro ambiente melhor para eles estar, não é comemorando, mas estar passando o final de semana, para ficar longe dessa situação. Não era obrigado, mas era um lugar melhor de estar. Tava aproveitando o feriado, mas assim, tava aproveitando de uma maneira
a impedir que eles fossem para o mundo. De repente eram novos convertidos. Mas você acha que essa data de 25 de dezembro não fez a mesma coisa? Mas assim, não consegue fazer isso com Porque a você tem... mesma eficácia do Não, feriado mas de aí carnaval. por que não? Porque muita gente vai, tipo assim, ó, Porque, por exemplo, usa para beber, por exemplo, o retiro de carnaval da igreja não existe e isso. quantos jovens desviam no retiro de carnaval que não vai no retiro? Tem um monte também. Então, se a gente for parar para analisar, a gente vai ser um ponto bem subjetivo, porque a gente não consegue mensurar quem que vai e quem que não vai. Geralmente é os irmãos da igreja. E eu também não estou pregando contra o retiro. Não, mas o X da questão, gente, é assim, ó, a igreja que nós congregamos, ela tem que se posicionar. Ela tem que falar, olha, aqui a gente trabalha assim, assim, assado. Se você concorda, você continua. Não, se você não concorda, isso aí é fato. Você vai buscar lá a porta aberta, lá a Isso. porta... Isso aí é... que vai poder fazer Mas o isso aí é fato. Cada Porque igreja... quem vai decidir no final das contas é a pessoa. Só que a verdade. instituição ela tem que se posicionar. Na minha opinião, sim, E com aí, certeza. Aí o que acontece? Tem muitos pastores que não se posicionam. E eu sei de grandes igrejas que ficam ali no meio termo para agradar os Igrejas pós e e contras, né? Mas no lado mesmo tinha muito crente, mas muito crente. Ah, mas tem que Do estar lado, mesmo. lotado. Mas tá certo. Meu crente, fervoroso, tirou foto do Papai Noel. Então, Mas eu falo que eu tô Mas- indo nessa que vocês estão falando, mas se a gente não impor um pouco de regra, Mas se a regra não for bíblica, entendeu? Aí a gente vai estar sendo não, legalista. mas aí que está o Alan, pra você ver, ó, o presépio é idolatria. Não tem como eu colocar um presépio dentro da minha casa. Porque está fora do padrão que a Bíblia ensina. Não é Mas, fazer imagem de ó- escultura nem do céu, da terra, das estrelas, do sol, não é de nada. Eu entendi. Mas o senhor sabe que no começo do cristianismo, o que mais tinha, as imagens elas não começaram com esse intuito de idolatria. Elas começaram no sentido para ensinar, porque a maioria do cristianismo tudo é rapado na época. Ninguém sabia ler, ninguém sabia nada. Como que eu vou ensinar essa Mas pessoa você quem que é falando Paulo? de uma coisa mais contemporânea, mais recente. Não, Porque se a gente tô voltar falando. lá na Torre de Babel, lá em Nimrod, quando começou a idolatria mesmo, era bem diferente. Você sabia o que eles estavam fazendo. Não, mas no início do cristianismo, no início do século, segundo século, terceiro século, antes dessa questão de Constantino virar imperador. Então começa a ensinar ali, como é que eu vou ensinar as pessoas pobres que não sabem ler da palavra de Deus? Aí começa a fazer os desenhos, começa a fazer Então, mas isso já existia, ícones. A igreja cristã oriental usa ícones até hoje. Não tem ali o formato do mais, mas usa. Essa cultura que foi aplicada no cristianismo já existia antes do cristianismo. Não faz problema nenhum, não faz mal nenhum, porque como eu falei para o senhor, há digital de Deus no mundo inteiro, qualquer cultura onde a gente vai. Mas eu vejo a digital de Satanás também, qualquer cultura. Eu acho que Porque você percebe assim, ó, que Satanás ele não quer que você deixe de buscar Jesus. Perfeito. Mas ele quer que você busque Jesus, o Papai Noel e o presépio, e os presentes e as outras coisas junto. mas é pela falta de ensino. Então, Porque é a mistura que é o problema. É verdade. mas eu acho que é mais a falta de ensino, pastor, porque como eu falei no início, né, eu falei da questão do Papai Noel, pesquisamos ali, qual foi o homem que deu a origem ao Papai Noel? Então, mas foi São Nicolau? O foi... bispo Nicolau, que era o cara que viveu Tem muita origem, né? o bispo Nicolau, 270 a 343 depois de Cristo, e era um bispo da igreja e que ele era generoso e dava presente para famílias carentes. É. Isso não expressa o cristianismo? A generosidade que Deus deu ao filho, deu ao mundo o filho dele para morrer? Então, mas O Natal não é o nascimento do Cristo que Deus deu para mas salvar a aí, humanidade? tipo assim, o Papai Noel virou um personagem desse. Mas e se a gente ensinar? né? Mas e se a gente ensinar o verdadeiro sentido? Então, eu concordo com isso. Não, tá certo. Tá certo. É isso, Se você pode usar o cristianismo para você evangelizar, beleza, mas o problema é que não é que eu estou em cima do muro, mas é que eu consigo entender as duas partes. Eu entendo, mas Porque, vamos supor, se as pessoas desvirtuam o sentido, isso é sinal de que a gente deve pegar isso que é de bom e parar de ensinar, ou a gente reforçar o ensino do que é certo? eu prefiro reforçar o ensino. Então, Pronto. mas eu falo assim, 90% das pessoas hoje, pelo pouco conhecimento da palavra que tem, é mais fácil ela desvirtuar em datas comemorativas assim, tendo liberdade para escolher, do que de repente colocar uma norma, uma regra ali e falar, olha, se você é crente, se você é homem, mulher de Deus, evite essas práticas, esses ambientes, essas comunhões que vão existir aí, porque vai dar problema. Mas isso aí a gente vai ensinar o ano inteiro.
Não só na questão do Natal. A questão do Não, Natal vai sim, propiciar todas as datas. em relação ao feriado, em relação Todas as à datas. época e tudo mais. Então não é um problema do Natal em si. Então é isso que acho que a gente o tem que Natal separar. É só mais uma Exato. oportunidade que o inimigo tem de agir na vida das Ou pessoas, a oportunidade da igreja tem também Mas de é que ensinar. aí tem que ter pessoas maduras, assim, mais experientes. pra Então poder- o problema é a falta de pessoa madura para isso, ensinar. Não, esse isso é o aí problema. Porque se você vai pegar no carnaval, a pessoa acabou de converter e põe ela para sambar lá na escola de samba, aí ela vai acabar. Uma coisa vai levar a outra. Mas né? aí esse aí é que a gente sempre fala, é a questão cultural também, né, pastor? A gente sabe que assim, o pessoal não costuma muito ter a leitura, né? Não necessariamente da Bíblia, mas você vê que a pessoa tem um conhecimento muito básico das coisas. Então, tipo assim, o problema de tudo isso, e aí encaixa no que vocês estão debatendo aí, é que assim, eu tenho a sensação que às vezes o mundo atrai com mais facilidade justamente por não ter que ser muito Sim, inteligente sim. pra você ir. Por Sabe? falta de instrução. Porque quando a palavra diz para a gente fugir da aparência do mal, de repente, muitas vezes, aos nossos olhos, esse mal não vai estar tão explícito. Ele está ali, vestido de vermelhinho ali, ó, escondidinho ali. É. Aí a gente não Nas consegue. entrelinhas, né? Mas volta aquilo lá que a gente falou, né? Tudo. Não é o flamenguista, não. Não, o Flamengo, ele é vascaíno, ele veio de hoje pra Flamengo. Você pega lá, mais uma vez, o Paulo lá em Atena, lá, que ele tá pregando mais uma vez, né? Ó, eu tô falando de um Deus aqui, é o que vocês têm aí no túmulo dos seus aí, ó, o Deus desconhecido. O poeta de vocês já fala isso, né? Dele descende todas as coisas, né? Nele morremos, vivemos, por ele existimos. Tá aí lá em Atos 17 lá. Não foi, é um filósofo da época que falou de Zeus, e ele disse, nele, em Zeus, nós vivemos, morremos e existimos. Aí Paulo fala, isso aí é verdade. Tá certo, é a cultura deles. A sua cultura tá certa. Errou o Deus. Então vamos corrigir aqui o Deus? Então não necessariamente aquilo que é cultural por cultural em si é ruim. Há uma expressão de que Deus está ali, mas é preciso ser ensinado. Então, por exemplo, mais uma vez, não estou querendo falar que tudo que está para fora é algo que precisa ser assimilado, mas precisa ser examinado. Porque a gente pode, e falando do Natal especificamente, a gente pode aproveitar essa data e ensinar o cristianismo, porque, embora haja os excessos da cultura e da comercialização, ainda assim há uma mensagem cristã, por mais que seja bem fraquinha ali, mas ela é cristã, né? Talvez errado. O menino Jesus, a gente falou aqui, não existe menino Jesus, porque o menino Jesus cresceu, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, mas as pessoas ainda têm dentro dela isso aí. Mas isso aí é aquela esquinha que a gente vai usar o anzol para trazer. É um entendimento errado, mas que vai gerar porta para a gente pregar. O principal elemento do Natal é o menino Jesus, né? Então eu estou entendendo que ele está falando que a oportunidade está aí, né? Eu dei o exemplo do pastor aqui. Às vezes ó, foi sucumbido. eu acho que não foi. Porque hoje você pega uma criança, chegou Natal, o que ela fala? Presente. Papai Noel. Não. Ela não lembra de Jesus, não, nem sabe que Jesus nasceu. Mas lembra mas de vamos- tudo é que vai evoluindo, né? Mas vamos voltar de novo. sendo Mas esquecido. aí naquele ponto que lá, quem é a responsabilidade de ensinar essas crianças? A gente está falando de criança cristã, criança não cristã. Qual o tipo de criança? Não, eu estou falando de crianças cristãs E aí- que os pais não ensinam Aí, o que então. tem que ser ensinado, porque os pais também não são instruídos pela igreja, e aí vira aquela bagunça. Então A o pessoa problema chega- não é Como o Lado falou, alguns ensinam seus filhos, mas a maioria prefere falar que existe o Papai Noel, que eu vou te dar presente. Que você vai Não, tem ganhar. pais cristãos que já falaram para mim, falaram, pastor, eu prefiro que ter essa visão lúdica, né, fantasiosa do Natal mesmo, e falar que tem Papai Noel porque minha filha ou filho quer acreditar, deixa acreditar. Mas aí não é um problema da coisa em si, é um problema do pai e da falta de instrução. A Não, mas coisa aí em se si o pastor não. chega na pessoa e fala assim, meu irmão, tudo Você bem tá então. errado, cara. Não, tudo bem, pode pensar da forma que você quer. O importante é que você venha na igreja, que você venha trazer sua oferta. Traz sua oferta. Aí o problema não é, mais uma vez, o problema não está no Natal em si. Está no pastor, no pai, na instrução e tudo mais. Então é isso que eu estou tentando deixar claro aqui. A coisa em si é muito mais benéfica, em si, ela é muito mais benéfica do que o mau uso que se faz dela. Mas muitas vezes, quando o pastor ensina, a pessoa sai da igreja. Se você sai minha filha não pode. É isso que acontece hoje. então. Se você for mais assim, porque incisivo, é cultural, de né? mostrar o verdadeiro significado, né, como que deveria ser a postura correta e tal, as pessoas preferem abandonar a igreja da porta estreita e ir para a porta larga
Porque Pastor, a porta larga Mas vai a permitir. pessoa assim, mais uma vez, o problema não está na coisa em si, está na falta de instrução. Então, assim, o Natal em si, a coisa em si, é benéfico, na minha opinião, para instruir e ensinar. Se os pais que se dizem cristãos têm esse tipo de postura, é porque também falta para eles instrução, falta para eles alguém para ali, de ensinamento. E, na minha opinião, o fato da igreja se excluir mais desse lugar é onde vai... Não, mas aí eu não falo excluir, eu falo ensinar o verdadeiro sentido. Então... Porque quando você ensina o verdadeiro sentido, você automaticamente já vai gerar nas pessoas uma certa revolta. Mas não, eu não acho. Revolta. Pastor, Eu não acho. Com o Natal? nesse sentido, Não, com que aquilo o que a pastor tá igreja está falando. ensinando. Não, com mau ensino, essa aí a gente gera revolta Mau em ensino, qualquer lugar. Não, assim, ó, não. se você chegar e falar assim, olha, irmãos, vamos ensinar para as crianças que o Papai Noel não é isso que eles estão imaginando. Vamos ensinar que Jesus nasceu no dia 25 e de repente fazer um culto de adoração ao Senhor Jesus, né? Sim. Essa troca de presente não é necessária, porque de repente a pessoa fica endividada, gasta o que não pode. A comida também dá para ser feito, faz, não dá. Mas né? eu acho... Ensinar isso para você gera uma revolta nas pessoas. As pessoas olham e falam assim, pastor, mas como assim? O dia mais importante. Não, mais mas aí especial. é diferente, é diferente. Então, por exemplo, fala assim, ó, gente, não compra presente porque não é isso que é a coisa, do que fala assim, gente, vigie, toma cuidado com o que você vai gastar, vigie o que você vai fazer com o seu salário. Na hora que vir um boleto em janeiro, fevereiro, não foi o diabo, foi você que fez. Isso não significa que o ato em si, o ato de trocar presente sim é algo ruim, não é? O Quase Pode falou. ser feito qualquer dia. Qualquer época do ano, então o ato em si não é ruim, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Só que a pessoa começa a idolatrar o dia. Tem que ser Prepara, naquele dia. né, Tem que ser naquela situação. Ah, mas Fica eu ansioso, acho que isso em si não é ruim. Mesmo assim, eu acho que em si não é ruim. Pastor, mas assim, para ensinar uma pessoa assim, não seria necessário até buscar a origem mesmo do Natal, a fundo? Tipo assim, porque dá a sensação porque a origem que a tem pessoa... várias vertentes, né? Eu estudei assim, sobre o dia. Na minha opinião, vem através de Nimrod, né? De Tammuz, lá de Semíramis, que eram os criadores da... E até a imagem de Jesus, ele de olho azul, né? Aquela visão o retrato de Nimrod, assim. Então já vem de geração em Eu acho geração, que de cultura em cultura. é complicado, porque quando fala de história assim, você tem que ver fonte primária. Estava falando pro pastor isso. Então, por exemplo, tem alguém que fala assim, ó, vem de tal época e tal data. Mas essa data que foi mencionado, essa informação, é a mesma data do fato? Então, por exemplo, aconteceu uma coisa um exemplo bíblico aqui. As pessoas pegam aquele texto de Lucas, de Jesus com o jovem rico lá, onde Jesus fala para os discípulos, né? É mais difícil é mais fácil passar um camelo no fundo de uma entrar no reino dos céus. E aí, eu já vi pessoas falando hoje que esse camelo, na verdade, ele não é o camelo. Ele é duas interpretações. O camelo, na verdade, não é um camelo. É uma corda bem grossa que tinha na época de Jesus, que essa corda bem grossa não passa no fundo da agulha. Poxa. Então é isso que Jesus está querendo falar. Outra interpretação esse fundo da agulha, na verdade, é uma portinhola que tinha lá em Jerusalém, bem pequenininha, que o camelo para passar lá e tinha que ajoelhar. Sim, e aí o camelo... Essa era a versão que eu aprendi. Então, só que na verdade não tem nada dessas coisas. A agulha é agulha e o camelo é camelo mesmo. O que Jesus está querendo falar é que era impossível um camelo passar por fundo de uma agulha. Só que da onde que as pessoas tiraram essas interpretações? Alguém escreveu isso lá, se eu não estou enganado, 1200 e alguma coisa, um primeiro rabino, um primeiro erudito lá, colocou isso, que existia na cultura e tudo mais. Só que quando que Jesus disse isso? Interessante, né? Quando que Jesus disse isso? Ele disse no ano 30, né? A idade média de Jesus é 30, 33. A primeira informação disso é 1000 anos depois. Então esse é o problema da fonte. Ela não é fonte primária, não é fonte do tempo em daquilo que foi dito. Então, assim, quando a gente vai buscar alguma em relação à questão histórica, não é só a interpretação do fato, é a fonte. De quando que é essa fonte? Então você pega os próprios evangelhos. Por que escolheram esses evangelhos? Não, mas o que é certo dizer, até a Sula está com essa dúvida. Ela entrou aqui, obrigado. Ela está dizendo assim, tem uma dúvida. É confirmado que Jesus nasceu no dia 25? Não. Então esse é um consenso geral. Jesus não nasceu no dia 25, porque João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. João Batista nasceu na época
do início do ano. Então Jesus teria que ter nascido mais ou menos na primavera. Tem uma conta que o pastor César Cavalcante lá, que o senhor já veio fazendo, que ele consegue calcular lá, que é acho que na festa de Pentecostes, eu acho. Isso, festa da primavera, né? Isso mesmo. Pentecostes, que é a virada ali. Então. Mas então, quem é que nasceu no dia 25 de dezembro? Não foi Jesus. Mas é uma data comercial. Uma data comemorativa. Não, mas essa data era uma data pagã, idólatra, mística. E glória a Deus que passou a ser cristã. Mas Existia algum Deus, alguém lá atrás, antes de Jesus, que era adorado nesse dia. E aí Roma se torna cristã e muda, né, o significado das datas pagãs para datas cristãs. E aí, para o Alan, isso é positivo. Lógico. Agora, eu já tenho uma outra visão. Acho Pensa que... só, você tem ali um bar ali, barzão da cidade, fera, bar mesmo. Aí o cara converteu, era bar. Falou, eu queria que virasse uma igreja isso aqui. Não, isso aqui era pagão, rapaz, você é louco? Jamais vamos abrir igreja nesse lugar aí. Pagão, isso aí tá cheio de demônio aí. Mas lógico que não, o cara converteu, onde tinha trevas, agora vai virar luz, vai virar um centro de pregação do evangelho. Mas isso Olha que coisa maravilhosa, cara. Mas isso é uma outra situação. É a mesma situação. É, Porque se comemorava alguma coisa em determinado lugar e tempo, agora por conta da cristianização ou da conversão, agora que se comemora outra coisa. Se era realmente Glória a Deus por isso. Que era o Deus Sol, os romanos na época associaram, não. Jesus pode ser uma reencarnação daquilo que foi feito. Não, nem era isso. Não, então, mas... Não, assim, a gente pode colocar várias hipóteses que não tem a ver com fato concreto. A idolatria que existia antes só troca de nome. Não. eu concordo com isso. Não. Então, por exemplo, tem uma, igual eu falei, pastor, tem uma data importante. Qual que é a data importante? O dia mais claro do ano. O dia 25 de dezembro. Para quem colhe, para quem é o dia mais importante. E nesse dia importante comemora alguém importante também para aquela cultura ali. Quem que é? Deus Sol. Maravilha. Então, adora ele lá e tudo mais. Mas agora tem alguém que, depois da conversão do imperador, passou a se pregar, alguém mais importante ainda. Quem que é esse alguém? Jesus. Qual que é a data para a gente escolher, a data mais importante do ano para a gente escolher para comemorar a data desse homem que também é importante? Tem uma data que já comemora ali o outro. Então tira esse outro, agora põe esse aqui. Nesse ponto de vista eu entendo, mas é que a Bíblia não fala para comemorar o dia do nascimento de Jesus. Não fala. Parece que o diabo ele quer se misturar as coisas. Mas qual é o mal de comemorar um dia em que nasceu o nosso Salvador? Parece que não tem nada de mal, mas aí você vai vendo os elementos que associam o Natal, tem um monte de coisa que não bate com a palavra. Aí você começa a ver assim, uma permissão a agregar valores. Por isso que tudo se baseia no equilíbrio. Mas eu prefiro assim que a igreja se posicione no sentido assim, olha, não é legal, não se deve... E ponto. Aí a pessoa decide se ela vai fazer ou não, entendeu? Porque senão, se a gente dá liberdade, vocês que escolhem, vocês decidem, vocês tomam ali o partido que vocês acharem melhor, ora e deixa Deus falar com vocês e tal. Aí parece assim que a igreja não quer se comprometer, né? No sentido, o pastor não quer se comprometer de perder ninguém que tem uma opinião diferente. Eu entendi. Eu acho que essa é uma opção válida para o pastor que está liderando a igreja também ali. Não concordo com essa opção. Porque, na minha opinião, eu também acho que o pastor deveria ensinar e a igreja, de alguma forma... Mas sempre no ponto de vista assim que... positivo, na minha opinião. Que existem elementos que vão trazer coisas maléficas, né? E mostrar os pós e contras. E para mim, por exemplo, hoje, para mim, quais são esses elementos que trazem coisas maléficas? Por exemplo, a questão do consumismo. O fato, questão de gastar. Então é por isso que eu falei que é uma data isso aí eu não acho maléfico. Porque assim, parece que o ano é dividido em várias partes. Aí, tipo assim, introduz feriado para a pessoa gastar, no meu ponto de vista. Isso aí é manipulação. Que o pessoal mas faz. Aí, que negócio. Se é algo propício para comércio, para isso não exclui o fato daquilo ser bom. Entendeu? Isso não exclui o fato, por exemplo, da mensagem do Natal, ela ser o nascimento de Cristo, a imagem de existir um homem chamado Papai Noel, que hoje pode ter sim essa imagem do bom velhinho, que não sei o quê, mas que na sua origem era um bispo cristão que era generoso e partilhava com a família necessitados. Isso, Jesus não pede isso para nós. Santificaram um personagem que por quê? Então, por quê? E é o que a igreja faz até hoje. Mas por que fizeram isso? Por falta de instrução. Porque o que se ensina não é o personagem em si, mas
para quem que esse personagem olhava lá atrás? Quem inspirou o São Nicolau a ser generoso como ele era com aquelas famílias? Volta tudo. Se a gente conseguir, por isso que eu acredito que ensinar nesse sentido é mais proveitoso. Porque se a gente for eficaz e conseguir apontar para Cristo em qualquer símbolo que é feito ali, vai ter um proveito muito maior do que apenas Sim, proibir. Eu não estou falando que não tem que ensinar, só que você Não, isso eu entendi o que o senhor falando falou. que tem que ensinar sempre mostrando o lado bom, mas tem que O ensinar. lado real. Não, mas não é que não seja lado real real. você falar que a santificação do Papai Noel Não, isso aí é pecado. Mas é real. Isso aí é pecado. Isso aí tá certo. Porque trouxe um personagem que viveu, que fez algo bom para muitas outras culturas, gerações. E de Mas a gente pegar essa mesma imagem do Papai Noel sendo santificado porque ele era um bom velhinho, né? E agora a gente pega aqui essa mesma imagem, fala, a origem desse cara, ele era um cara bom. Mas por que ele era bom? Por que ele praticava coisas boas? E aí eu começo a ensinar a partir disso. Então, mas Assim, todos os santos da Igreja a gente- Católica mesmo Eram princípio. boas pessoas. Eram boas Não, mas pessoas, eles falaram bem também. eram homens de Deus, velho. Então, Então, é a mesma situação. e a idolatria ela deve ser pegada contra qualquer pessoa, em qualquer sentido. sim. Mas se a gente focar só nisso, a gente perde aqui. Eu acho que aqui tem uma mensagem profunda. Não, tem, mas Você aí entendeu? mas assim, ó, o Natal cultuando Jesus Cristo, exaltando, glorificando Ele, sem Papai Noel, sem troca de presente. Mas eu acho que sem, esse personagem ele tá lá, entendeu? A gente não consegue tirar ele de lá. Aí seria um Natal que é coerente com a palavra, entendeu? Eu entendi, mas esse personagem ele também tá lá por conta da importância histórica dele no momento em que esse cara existiu, né? Que esse bispo existiu. Então, assim, vamos voltar para o verdadeiro ensino que esse cara, por que ele fazia isso? Então perde já, quando for ter essa imagem do Papai Noel hoje... Tinha que pegar como que era feito o Natal antes do Papai Noel. Eu não tenho a mínima ideia. Essa ideia, né? Nem sei Porque se... se o Natal... Como é que era feito o Natal antes do Papai Noel? Então, mas aí tem que ver, como o senhor falou, essa construção, isso que a gente tem hoje, Porque e transportar o isso... Papai Noel veio depois, Sim, de mas... forma a se tornar cristã. Então, ele tinha uma prática. Mas, então, aí a gente E tem aí, que... que prática Então, a gente tem hoje, 2026, e trazer tudo isso aqui pro quarto século, não cabe. Não tem como. Por quê? Existe uma construção histórica que talvez esses elementos eles foram... foram sendo agregados. ali. Exatamente. E a gente não vai ter essa imagem aqui. Mas esses elementos, isoladamente, na minha opinião, né? Esse homem que faz isso, não necessariamente é algo ruim, porque a gente pode tirar alguma coisa de bom ali. Assim, eu concordo com o senhor. Porque a gente está em 2025. E Daqui 100 anos, pode ser que sejam agregados outros elementos dentro do Natal. Pode ser. Então, eu concordo com o senhor nesse sentido. Então, por exemplo... o inimigo ele vai agregando coisas, misturando, a ponto de a gente normalizar. Aí a gente fala, pô, tem tanto problema com uma árvore. Mas Natal, nisso aqui que tá aqui, mas isso aqui que está aqui hoje, né? É onde a gente está, talvez, aqui. Esses elementos em si, não, na minha opinião, não são coisas que... Mas eles vão sucumbindo à verdadeira essência do negócio. Mas eu acho que é porque a gente tem essa dificuldade, pastor, de pegar esse ensino e apontar para Cristo, porque tá lá no fundo, é igual a Porque palavra de chega Deus. Natal, o pessoal não lembra Porque de Jesus, lembra de Papai Noel, de presente, de festa. É por causa da ênfase e essa exclusão da igreja. As crianças, novas gerações, está terrível. Mas aí a gente concordou. Isso acontece por causa da falta de instrução dos pais, dos pastores, tudo mais. Mas é uma luta desigual. Porque nós já estamos abrindo mão. Não, mas você pega aí comércio, você pega a televisão, você pega a internet. De fato, É porque nós comércio estamos só abrindo mão. vê Papai Noel, né? Você Não, não mas eu vê- pego o senhor ver. Antigamente verdade. a televisão era do diabo. Não podia assistir televisão. Até que veio o cara que falava que era do diabo, comprou uma emissora. Até o Pix já foi do diabo Já também. foi do diabo. O rock não era do diabo. Aí as igrejas abriram mão. E aí virou do diabo. Aí agora tá tentando trazer de volta. O reggae era de maconheiro. O celular já foi do diabo Já também. tudo foi do diabo. E aí depois nós tem que correr atrás para pegar de volta que nós entregamos pro inimigo. Então às vezes pode ser que a gente está cometendo Mas isso aí. é o que eu estou falando, olha, 1% ou até mais de pessoas não têm maturidade para conseguir estar no meio, tocar naquilo que de repente, ou estar perto daquilo que de repente pode ser maléfico e não se envolver com aquilo. Porque as ovelhas que a gente tem criado dentro das igrejas são ovelhas imaturas, sem É, a conhecimento. verdade é essa. Aí É porque vai isso precisa ser passado para pessoas com mais maturidade mesmo. Não tem como trabalhar no meio assim dos novos convertidos, né? Porque não tem maturidade.
Até mesmo a gente sendo um pouco mais velho assim, Só vai lá tomar um entendendo? cálice de champanhe e já toma o litro inteiro. Todo litro, né? Já sai até. O Jean tá pondo assim, escritor na época, Setônio, Tácito, se eu não estiver enganado, eles já pregavam a vinda de um Messias em Roma, e depois, com essa observação de Roma ao cristianismo, foi feita essa mistura. Não se já viram algo nesse tipo a incluir o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Lembrando que esses dois aí citados não eram cristãos, mas pregavam o que para eles era o Evangelho. Gente, por causa do horário aí, eu vou ter que estar terminando aqui a nossa conversa. Tem que buscar a menina na escola também. Mas olha, Deu pano pra manga, hein? não, então, mas é um assunto assim que a gente precisa conhecer mais da história, né? Entrar mais a fundo. Mas eu creio assim, irmãos, biblicamente falando, o Natal não é uma festa bíblica, né? É algo que foi instruído e divulgado pela cultura da igreja, né? Da igreja contemporânea, não da igreja primitiva. E o dia do nascimento de Jesus não é dia 25. Então, Jesus não pediu para ser comemorado o dia do nascimento, mas da morte e ressurreição. Perfeito. Então, tem princípios bíblicos aí que não bate muito com o Natal. Agora, se você quer estar presenteando, quer estar comendo alguma coisa com a sua família, não é pecado, né? Aonde que pode estar entrando o pecado? Na idolatria, né? Na onde você cultiva ali a prática do presente, ou de um personagem como Papai Noel, ou de repente como uma data especial que vai fazer diferença na sua vida, e de repente isso não tem nada a ver com a palavra, com Deus. Tem o princípio, sim, do nascimento de Jesus ali, que pode ser uma oportunidade de evangelização, mas tem que ter pessoas maduras, né, para poder entender isso e cristianizar o Natal mesmo, assim, colocar Cristo como centro, como a coluna desse dia. Então é complicado, irmãos, mas assim, que você tenha discernimento, você tenha sabedoria e possa agir da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus. E também falar, pastor, se a sua igreja tem esse tipo de visão, né, respeita a visão da igreja, né? Se a sua igreja tem um zelo de não comemorar o Natal, de não se envolver com essa prática, obedeça, que vai ser bênção para a sua vida. E eu sou a favor mesmo assim das pessoas se posicionarem, os pastores principalmente, os líderes, né? Porque às vezes fica com medo de perder membro e não se posiciona, e aí não está querendo agradar gregos e troianos, né? Os pós e contras, não está sendo sincero, verdadeiro, transparente, e aí quem está errando é a liderança, né? Então que Deus abençoe muito sua vida. Obrigado pelo Wallace aí ter vindo do serviço direto para cá, foi bênção também. E aí a gente continua na próxima segunda com mais um estudo sobre o Papai Noel. Amém. Obrigado, viu, Claudinei? Deus abençoe. Amém.